magnata autoritário da construção civil tirou todo o dinheiro de seu herdeiro mimado e o entregou aos cuidados de uma simples faxineira do turno da noite. Ele tinha certeza de que a dura realidade de uma periferia decadente e o trabalho pesado quebrariam o playboyzinho em poucas semanas. Mas, ao cruzar o limiar do apartamento desconhecido um mês depois, o pai não acreditou no que via. Caros amigos do canal O Destino Sussurra, antes de continuar, escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. Tenha uma boa audição. Você tem noção do que fez? Seu gênio do cacete. A voz de Antônio Almeida soou baixa, mas aquele som grave e retumbante pareceu fazer vibrar os pesados cinzeiros de mármore em seu escritório. Antônio estava de pé, junto à janela de seu escritório no 20º andar. Através do vidro, estendia-se a São Paulo do ano 2000, uma cidade de contrastes, onde arranha-céus envidraçados novinhos em folha conviviam com barracos de reboco descascado, e pelas ruas dividiam espaço BMWs importadas e fuscas caindo aos pedaços. Sobre a mesa, em uma moldura maciça, havia uma fotografia. A pequena mão de um menino de 3 anos na mão enorme do pai. Agora, aquela palma havia se transformado em um punho que acabara de estilhaçar a vida de outra pessoa. Leonardo estava sentado em uma poltrona de couro funda, com uma perna sobre a outra. Sua jaqueta cara, do couro mais macio, tinha um colarinho felpudo e em seu rosto vagava aquele meio sorriso, meio careta, que mais irritava o pai. No canto da boca, um fio fino de sangue seco, uma lembrança da noite anterior. Pai, pra que esse estresse todo? Leonardo espreguiçou-se lentamente em direção a um maço de cigarros caros, mas parou sob o olhar pesado do pai. Aquela lata velha era um FNM antigo. O lugar dele era no ferro velho desde os anos 90. Tá, eu fechei ele, não fiz a curva direito. Já disse, eu pago tudo. Dou um dinheiro para esse velho e ele compra um caminhão novo, ou 3. Você não vai pagar nada. Antônio virou-se bruscamente. Seus sapatos caros bateram surdamente no parquet. Você não tem um centavo seu, Leonardo. Cada fio da sua roupa, cada gole de uísque na balada são meus nervos e meus cabelos brancos. Você bateu naquele caminhão a 120 km por hora. Entende que aquele homem sobreviveu por um milagre? Ele tem 30 anos de profissão. Sustentava toda a sua família com aquele FNM. E você saiu do carro e jogou um maço de notas de R$ 100 na cara dele, dizendo: compre um caixão decente para você. Eu estava de cabeça quente, resmungou o filho. E em sua voz surgiu uma nota histérica. Eu e a galera estávamos só curtindo. Eu não tenho direito de relaxar? Relaxar depois de quê? Interrompeu Antônio. Depois de ser expulso da sua segunda faculdade ou depois de dormir até o meio-dia? Antônio sentia um fel amargo e espesso ferver dentro de si. Lembrou-se do rosto daquele motorista que vira naquela manhã no hospital público. Pedro Alves era seu nome. Um homem nem tão velho, com apenas 52 anos, mas que parecia ter 70. Suas mãos, cobertas por graxa de motor encrustada, tremiam finamente sobre o lençol do hospital. Quando Almeida Sênior entrou no quarto, o homem não pediu dinheiro. Ele apenas se virou para a parede e disse com a voz abafada: minhas ferramentas ficaram na cabine. Devolvam as ferramentas, o resto, que Deus os perdoe. Aquela voz baixa atingiu Antônio com mais força do que um soco no rosto. Ele construiu esta cidade. Orgulhava-se de que seu sobrenome Almeida era um selo de qualidade, e agora seu sobrenome havia se tornado sinônimo de abuso e impunidade. Bateram na porta suavemente, quase sem som. Antônio apertou o botão do interfone. Sim, pode entrar. No escritório entrou uma moça. Antônio a conhecia. Juliana, a faxineira da noite. Ela sempre aparecia às 7 da noite, quando a maioria dos funcionários já tinha ido embora. Vestia um simples uniforme azul, ajustado na cintura, e um lenço na cabeça, de onde escapava uma mecha rebelde de cabelo castanho claro. Carregava um balde e um esfregão, mas se movia como se não houvesse atrás de si um rastro de sabão em pó e trabalho pesado. Juliana parou na soleira, percebendo a atmosfera tensa. Seu olhar, direto, desprovido da habitual subserviência diante do dono do escritório, deteve-se por um segundo em Leonardo e depois se voltou para Antônio. Com licença, seu Antônio, eu volto mais tarde. Sua voz era firme, como uma corda bem esticada. Não, Juliana, entre, por favor. Já estamos terminando.
Antônio acenou para um canto onde a poeira se acumulara após a chegada de novas maquetes. Leonardo lançou um olhar indiferente sobre ela, como se fosse um móvel. Para ele, pessoas de uniforme azul não existiam. Eram parte do interior, como aquelas paredes, ou ficos no canto. Enfim, é o seguinte. Antônio voltou-se novamente para o filho, tentando não olhar para a forma como Juliana, com uma estranha elegância, limpava o chão. O delegado foi direto. O caso vai para o tribunal. Lesão corporal grave. O homem fraturou o fêmur e estilhaçou o cotovelo. No mínimo 5 anos em regime fechado, Leonardo. E desta vez, não vou ligar para o desembargador. A máscara de arrogância de Leonardo finalmente caiu. Seu rosto ficou pálido, cor de terra. Seus lábios tremeram. Pai, qual é? Você vai me mandar para a cadeia com os bandidos? Você sabe que eu não sobrevivo lá. Eles vão me... E você pensou nisso quando voou no sinal vermelho? Antônio aproximou-se da mesa e pegou uma pasta pesada. Eu tenho uma opção, a última. O coronel Bastos, chefe da segurança pública, me deve um favor antigo. Ele concordou com um regime especial de reparação se a vítima retirar a queixa, mas o velho não aceita dinheiro. Disse que a justiça não se vende. Antônio se calou. No silêncio do escritório, ouvia-se apenas o suave som da água no balde e o esfregar do pano no parquet. Juliana trabalhava em silêncio, mas Antônio notou como seus ombros ficaram tensos com a menção do hospital. E o que eu faço? Balbuciou Leonardo. De sua bravata recente não restava nem vestígio. Agora, era apenas um garoto assustado que de repente percebeu que o papai talvez não o segurasse à beira do abismo. Você vai se casar, sentenciou Antônio. Leonardo engasgou. O quê? Você enlouqueceu? Com quem? Com a filha do promotor ou com aquela modelo da agência de publicidade? Não. Antônio lentamente voltou seu olhar para Juliana. A moça tinha acabado de se endireitar para trocar a água. Você vai se casar com uma pessoa simples, com alguém que sabe o valor de cada centavo. Você vai sair desta casa, vou bloquear todas as suas contas, você vai trabalhar numa fábrica, no setor de estruturas metálicas, como um ajudante geral, e todo o seu salário, até o último real, você vai entregar aquele mesmo Pedro Alves até pagar o valor do caminhão dele e o tratamento. Você tá brincando? Leonardo riu nervosamente, olhando ao redor em busca de apoio. É uma pegadinha, uma câmera escondida. Pai, isso é loucura. Que fábrica, que salário. Eu sou um Almeida. Almeida sou eu. Antônio aproximou-se dele. O pai cheirava tabaco caro e couro velho. O filho, a ressaca e medo. E você é poeira debaixo dos meus sapatos até que prove o contrário. Se em 1 hora você não assinar o consentimento para este plano, amanhã de manhã uma viatura vem te buscar. Escolha 5 anos numa cela ou 6 meses num conjunto habitacional da periferia com uma esposa que vai te ensinar a ser homem. Antônio virou-se para Juliana. Ela estava parada perto da porta, segurando um pano molhado contra o peito. Em seus olhos grandes não havia medo, apenas um cansaço infinito e gelado, e algo parecido com desprezo. Juliana, disse Antônio suavemente, seu pai precisa de uma cirurgia no coração. 200 mil reais. Eu tenho esse dinheiro. Mas preciso que você tome este irresponsável sob sua tutela. Torne-se sua esposa, no papel e na prática, naquele fim de mundo. Faça-o trabalhar. Se ele fugir, você não receberá nada. Se ele aguentar 6 meses e mudar, pagarei não apenas a cirurgia, mas também sua faculdade em qualquer universidade do mundo. Leonardo olhou para a faxineira como se ela tivesse acabado de criar uma segunda cabeça. Com ela, com essa aí, prefiro ir para a prisão. Juliana abaixou lentamente os braços. Ela olhou para Leonardo de cima a baixo. Apesar da diferença de altura, sua voz soou como o estalo de um chicote. Na prisão, pelo menos, vão te dar comida, disse ela. No meu apartamento, você terá que trabalhar até para ganhar um pedaço de pão duro. Seu Antônio, eu aceito, mas com uma condição. Qual? Perguntou Almeida Sênior, sentindo algo parecido com esperança se mover em seu peito pela primeira vez naquele dia. O senhor não lhe dará um tostão por baixo dos panos, nada de presentinhos da mamãe, nada de ligações para os amigos. Ele viverá com o salário dele. E se ele levantar a voz para mim uma única vez? Ela fez uma pausa, e por um segundo, Leonardo sentiu um medo genuíno. Eu mesma o entrego à polícia. Um silêncio tão profundo pairou no escritório que se podia ouvir o tic-tac do relógio de parede com caixa dourada.
Tic-tac, tic-tac, contando os últimos minutos da vida farta e despreocupada de Leonardo Almeida. Lá fora, São Paulo acendia suas luzes, e essas luzes pareciam faíscas frias no veludo negro da noite. O ar na rua parecia pesado, impregnado de poeira úmida e da umidade de uma noite de outono que se aproximava. Leonardo estava na entrada do centro empresarial, encolhendo-se em sua jaqueta de couro fina e estilosa. O vento batia forte em seu rosto, entrando pela gola da camisa, fazendo-o tremer com um frio penetrante e incomum. No bolso não havia mais as chaves pesadas de seu carro importado reluzente. O pai as tomara ali mesmo no escritório, jogando-as sobre a mesa com um tilintar metálico e agudo. Aquele som ainda ecoava em seus ouvidos, como uma sentença. Ao seu lado estava Juliana. Sob a luz amarelada dos postes de rua, seu perfil parecia esculpido em pedra clara. Nenhuma emoção, nenhuma gota de compaixão. Ela usava uma jaqueta velha e gasta de tecido grosso e botas pesadas, nada femininas. Não havia qualquer sinal de admiração pelo garoto de ouro em sua postura ereta. Vamos ficar parados aqui por muito tempo? Ela perguntou secamente, olhando para algum lugar por cima do ombro dele. Até o meu ponto de ônibus são uns 15 minutos de caminhada, e o último ônibus passa antes da meia-noite. Se perdermos, você vai a pé para o outro lado da cidade. Ônibus? Leonardo fez uma careta, como se lhe tivessem oferecido um copo de vinagre. Eu não ando de transporte público desde o primeiro ano da faculdade. Vamos pegar um táxi, eu pago. Ele, por hábito, bateu no bolso e imediatamente se conteve. A carteira não estava lá. O pai havia tirado tudo. Paga? Com o quê? Juliana ergueu levemente uma sobrancelha. Em sua voz deslizou uma ironia fina como uma lâmina de barbear. Suas abotoaduras de ouro não são aceitas por aqui. Vamos, Almeida, acostume-se à nova realidade. Ela se virou e começou a caminhar, afastando-se da fachada cintilante do prédio. A Leonardo não restou outra opção senão segui-la. Seus sapatos italianos caros, de sola fina, eram completamente inadequados para andar pelo asfalto quebrado da periferia. Dentro do ônibus velho e barulhento cheirava a borracha molhada, suor alheio e tabaco barato vindo da janela entreaberta da cabine do motorista. A luz fraca arrancava da penumbra os rostos cansados e cinzentos dos poucos passageiros. Leonardo sentou-se no assento duro coberto de napa, sentindo com a espinha cada buraco e ondulação da estrada. Sua imagem confortável do mundo havia se despedaçado em pequenos fragmentos em uma única noite. Ele fechou os olhos, tentando se isolar do barulho do motor, e diante de sua visão interna, os faróis ofuscantes do carro que vinha em sua direção brilharam novamente. O ranger do metal se rasgando, o baque surdo e terrível. Como o velho caminhão foi jogado para o acostamento como uma caixa de papelão, ele se lembrava do silêncio ensurdecedor que se seguiu à colisão e do cheiro nauseante de gasolina misturado ao odor de pneus em brasa e da respiração rouca do velho preso pelo volante retorcido. Naquele momento, nos primeiros minutos de choque, Leonardo achou que tudo poderia ser consertado com um maço de notas crocantes. Mas quando, com as mãos trêmulas, ele jogou o dinheiro no banco do passageiro, o velho nem sequer olhou. Aquele olhar, cheio de uma dor insuportável e do desespero absoluto de um homem que perdeu o último pilar de sua vida, agora o assombrava. Era impossível comprar o perdão daquele olhar. Eles desceram na periferia de São Paulo, em um bairro onde Leonardo nunca havia entrado, nem por engano. Fileiras de prédios de 5 andares, idênticos e sombrios, mergulhavam na escuridão impenetrável. A lama chapinhava sob seus pés. O hall de entrada os recebeu com um eco-oco de seus passos e uma única lâmpada fraca no primeiro andar. Os degraus estavam lascados e o pó de cimento rangia sob as solas. O corrimão pareceu frio e pegajoso ao toque, então Leonardo tentou se manter mais perto da parede descascada. Juliana ia na frente, subindo com leveza e familiaridade, saltando sobre os buracos. O apartamento é no 5º andar. Elevador nunca existiu por aqui. Ela jogou por cima do ombro, sem diminuir o passo. Leonardo respirava com dificuldade, subindo atrás dela. Em sua cabeça, pulsando em suas têmporas, martelava um único pensamento. Isso não vai durar. O pai só quer me dar uma lição, vai se acalmar, desabafar e perdoar. Uma semana, no máximo 2 dessa palhaçada, e eu volto para minha cobertura espaçosa com sofás de couro e um bar abastecido. É só aguentar. A fechadura estalou com um som descontente. Juliana empurrou a porta pesada, forrada com um corino escuro e rachado.
O interior era incrivelmente apertado. Um corredor estreito, onde duas pessoas não podiam passar sem se esbarrar, com papel de parede desbotado de florzinhas, mas ao mesmo tempo uma limpeza impressionante, quase hospitalar. O ar cheirava a sabão em pó e algo quente, caseiro, como ervas secas ou chá velho. Do quarto, um homem idoso saiu, arrastando os chinelos. Ele se apoiava pesadamente em uma bengala de madeira, respirando de forma intermitente, com um leve chiado. Seu rosto estava pálido, coberto de rugas profundas, mas seus olhos olhavam com clareza e firmeza. Ju, você não está sozinha hoje? A voz do homem era fraca, mas nela se sentia uma força interior. Pai, este é o Leonardo. A voz de Juliana, pela primeira vez naquela longa noite, vacilou, perdeu sua armadura de gelo, tornando-se surpreendentemente suave e quente. Ele vai morar conosco por um tempo. O pai de Juliana, seu Alberto, parou. Ele lentamente transferiu o olhar da filha para o hóspede indesejado, avaliando-o da cabeça aos pés, do corte de cabelo da moda aos sapatos manchados com a lama da rua. Entendo, ele disse após uma longa pausa. Em seu tom não havia alegria, nem surpresa, apenas um profundo cansaço de vida. Bem, entre já que veio. Só que nossa casa não é um palácio e não temos empregados. E as regras nesta casa são simples. Quem não trabalha, não come. Leonardo tentou um sorriso torto, tentando exibir sua habitual arrogância, mas seus lábios não obedeceram. O cansaço, o estresse e o medo do desconhecido caíram sobre seus ombros como uma laje de concreto intransponível. E onde é o meu quarto? Ele perguntou com a voz abafada, olhando para o espaço apertado. Juliana acenou silenciosamente em direção à cozinha minúscula, onde, entre o fogão e a geladeira, via-se uma passagem estreita. A cama de armário está atrás da porta. Roupa de cama limpa você pega no guarda-roupa, na prateleira de baixo. O banheiro é no corredor. Amanhã, acordamos às 6 da manhã. 6 da manhã? Por quê? Horrorizou-se Leonardo. Para ele, a manhã geralmente começava perto do meio-dia. Seu turno começa às 8. A fábrica de estruturas metálicas fica do outro lado da cidade. Tem que pegar 2 ônibus. Eles não dão crachá para quem se atrasa. Ela respondeu com calma. Boa noite. Ela gentilmente apoiou o pai pelo cotovelo e o levou para o quarto. Clicou o interruptor e a porta se fechou. Leonardo ficou sozinho na penumbra do apartamento alheio. Ele foi para a cozinha, com dificuldade armou a velha e rangente cama de lona frouxa sentou-se nela, sem se despir. As molas gemeram lastimosamente. Atrás da parede fina, quase de papelão, o pai de Juliana tossia de forma sufocada e pesada. Do lado de fora, o vento de outono uivava no cano de escoamento. Leonardo deitou no escuro, olhando para o teto caiado, pelo qual deslizavam as sombras dos carros que passavam muito abaixo. Pela primeira vez em sua vida despreocupada, ele estava em um lugar onde seu sobrenome famoso não significava absolutamente nada, e sua arrogância não abria nenhuma porta. E a consciência mais assustadora veio a ele exatamente agora, naquela escuridão fria. Ele não tinha a menor ideia de como ganhar com as próprias mãos o suficiente para comprar um pão. Pela manhã, não foi o som do despertador em sua mesinha de cabeceira que o acordou, mas o cheiro forte de queimado e o barulho de louça. Leonardo sentou-se de um salto na cama de armar, sem entender onde estava. As costas doíam por causa das molas duras. O pescoço estava rígido. Juliana estava de pé junto ao fogão, mexendo algo em uma panelinha de alumínio. Seus cabelos estavam presos de forma desleixada na nuca. Sobre a mesa havia algumas folhas de papel cartão, riscadas com linhas retas e precisas. Acordou? Ela perguntou, sem se virar. Lave o rosto. Tem mingau na mesa. Saímos em 20 minutos. Eu não como isso, resmungou Leonardo, carrancudo, olhando para o prato com um mingau de aveia acinzentado. Problema seu, ela deu de ombros. Até a hora do almoço na fábrica não haverá outra comida. E lá, uma porção de sopa custa o que você ainda não ganhou. Ele cerrou os punhos, sentindo um desejo ardente de dizer a ela tudo o que pensava daquele apartamento, daquele mingau e dela mesma. Mas lembrou-se do olhar pesado e inflexível do pai, e das palavras do delegado sobre 5 anos de prisão. Discutir era inútil. Leonardo pegou a colher de alumínio em silêncio. O mingau estava sem açúcar e pastoso, mas ele se forçou a engolir, sabendo que um dia longo e terrível o aguardava. O dia de sua primeira queda real no fundo do poço da vida.
O barulho atingiu Leonardo de uma vez, assim que ele cruzou o alto portal do galpão de estruturas metálicas. Não era apenas ruído, mas uma onda sonora densa e fisicamente palpável. O zunido das lixadeiras cravava-se em seus tímpanos. Os baques surdos das marretas ressoavam como vibrações nas solas de seus sapatos finos. O chiado das máquinas de solda espalhava feixes de faíscas branco ofuscantes no chão de cimento. No ar pairava um sabor espesso e amargo de limalha e ferro queimado. O chefe de turno, um homem troncudo de uns 50 anos, com uma jaqueta de lona engordurada, olhou carrancudo para o novo ajudante. Em seu crachá puído, lia-se o nome Valdir. Almeida é? Valdir cuspiu no chão. O diretor ligou. Disse para te botar para ralar, sem moleza. Pega o macacão com a moça do almoxarifado, armário 35. Hoje você vai limpar a escória da linha 3. E tira esses seus sapatos de grife antes que derrubem uma viga de aço neles. Aqui não é boate, não. Leonardo abriu a boca para responder com sua habitual arrogância, mas as palavras ficaram presas na garganta. Olhando para os rostos severos e sucados de rugas profundas dos operários que passavam, ele sentiu com a medula espinhal que sua soberba não funcionaria ali. Aqueles homens eram feitos de tendões, força bruta e cansaço diário. Eles não liam revistas de celebridades e não sabiam quanto valia o relógio de ouro em seu pulso. Uma hora depois, vestido com um uniforme sem tamanho que cheirava a sabão em pó e suor alheio, Leonardo estava de joelhos ao lado de uma enorme máquina industrial. As luvas de trabalho ásperas esfolavam sua pele. Sua tarefa parecia ridiculamente primitiva: recolher pesados e irregulares pedaços de metal em um carrinho de aço e levá-los para o fim do galpão, até a prensa. Nos primeiros 10 minutos, ele sentiu raiva. Raiva do pai, de Juliana com sua calma gélida daquele Valdir. Mas, no final da segunda hora, a raiva se dissolveu em uma dor física densa e maçante. Os músculos das costas, desacostumados ao trabalho pesado, queimavam como fogo. As palmas, sob o tecido rígido das luvas, cobriram-se de bolhas d'água que estouravam, ardendo na pele ferida. Cada pedaço de ferro enferrujado parecia pesado como chumbo. Ao meio-dia, sob o teto do galpão, uma sirene soou, anunciando a hora do almoço. O barulho cessou, dando lugar ao zumbido de vozes masculinas e ao arrastar de botas. Os homens se dirigiram ao refeitório. Leonardo encostou-se na parede fria de tijolos do galpão, respirando pesada e roucamente o ar empoeirado. Os joelhos tremiam traiçoeiramente. Ele tirou as luvas e olhou para as mãos, vermelhas, com arranhões profundos e poeira preta incrustada nos poros. O estômago se contraiu em um espasmo doloroso. Ele não comia nada desde que engolira à força o mingau, sem gosto, na cozinha apertada de Juliana. 2 soldadores passaram por ele. Sentaram-se em caixotes de madeira virados ali perto. Tiraram de suas bolsas térmicas gastas embrulhos de jornal com comida. Um aroma denso de batata frita caseira e linguiça cozida se espalhou. Leonardo engoliu em seco, virando-se para não olhar a refeição alheia. Ficou sabendo o que aconteceu com seu Pedro? Perguntou um dos soldadores, mordendo um pedaço de pão com um estalo. Leonardo, sem querer, congelou. Algo na entonação do operário o fez ficar tenso, prestando atenção à conversa. Sim, ouvi dizer, respondeu o segundo, sombriamente, despejando chá quente na tampa de plástico. Ontem, os caras da garagem contaram. Um playboyzinho rico num carrão importado amassou ele. Pedro Alves, único sustento da família. A esposa doente há tempos. A filha mais velha acabou de se formar em enfermagem. O filho mais novo ainda está na escola. O caminhão dele, aquele FNM velhinho, virou uma sanfona. E o próprio seu Pedro, os cirurgiões juntaram o fêmur dele pedaço por pedaço. Ele vai se recuperar? Quem sabe? Os médicos dizem que ele vai mancar pro resto da vida. E como vai trabalhar? Ele não vai mais sentar ao volante, não vai conseguir pisar nos pedais. E aquele moleque riquinho ainda jogou dinheiro dentro da cabine, como se fosse uma esmola, como se joga um osso para um cachorro. Imagina! Nenhuma vergonha na cara essa molecada de hoje. As palavras dos operários atingiram Leonardo como um tapa, mais forte do que qualquer soco. De repente, a cena daquela noite surgiu novamente diante de seus olhos. O metal retorcido, o sangue no painel
e os olhos do velho. Só que agora não era um velho abstrato, do qual se podia livrar com notas de dinheiro, mas uma pessoa real. Pedro Alves, que tinha uma esposa doente, filhos, uma vida inteira que Leonardo havia esmagado em um instante de bravata bêbada. Respirar tornou-se insuportavelmente difícil. Ele enterrou o rosto quente nas mãos sujas, sem notar a dor ardente nas feridas. Pela primeira vez em 24 anos, ele sentiu vergonha de verdade. Não medo da ira do pai, não ressentimento pela perda do conforto, mas uma vergonha profunda, devastadora diante de pessoas que ele nem conhecia. A consciência de sua própria insignificância o esmagou como uma laje de granito. O resto do turno passou como um delírio pesado. Ele mecanicamente jogava metal, empurrava o carrinho desajeitado, limpava o suor salgado e cáustico da testa com a manga. Quando às 6 da tarde o apito final soou, Almeida Júnior mal conseguia ficar de pé. O caminho de volta no ônibus pareceu uma tortura interminável. Os passageiros olhavam com desaprovação para o rapaz imundo com a jaqueta engordurada, virando-se ostensivamente para as janelas. Ontem, ele mesmo teria torcido o nariz com nojo se estivesse ao lado de um farrapo como aquele. Hoje, ele próprio era o farrapo. Os degraus do prédio no conjunto habitacional eram vencidos com um esforço incrível. Cada passo ecoava com uma pulsação surda na lombar. Leonardo empurrou a porta de Quirino e cruzou o limiar do apartamento alheio. Estava silencioso. Por baixo da porta do quarto do pai de Juliana, via-se uma fina fresta de luz amarelada, mas não se ouviam vozes. A própria Juliana estava sentada na pequena cozinha. Sobre a mesa, uma lâmpada com um velho abajur verde estava acesa, arrancando da penumbra uma grande folha de cartolina branca e espessa. A moça estava inclinada sobre um desenho técnico, conferindo as linhas com um lápis fino e uma longa régua de madeira. Ao ouvir os passos pesados, ela levantou a cabeça. Em seu olhar claro, um espanto momentâneo brilhou ao ver Leonardo. O rosto do rapaz adquirira um tom terroso. Olheiras profundas marcavam seus olhos, e seus ombros caíam impotentes sob o peso do dia vivido. Voltou, ela constatou em tom neutro, colocando o lápis cuidadosamente de lado. E eu tinha certeza de que você fugiria depois do almoço para ligar para o papai implorando por misericórdia. Leonardo encostou-se no batente da porta, sentindo os joelhos tremerem finamente sob o tecido fino da calça. Não lhe restava força para retrucar, se defender ou fazer piadas. Ele apenas a olhava com um olhar turvo e vazio. Tem sopa no fogão, ela acenou para uma panela esmaltada de feijão com macarrão. Sirva-se, só lave as mãos com sabão, dá até medo de olhar para você. O som da água fria na pia velha pareceu-lhe a música mais bela do mundo. Leonardo esfregou as mãos por um longo tempo com um pedaço de sabão de coco áspero, sibilando entre os dentes quando a espuma cáustica entrava nas bolhas abertas. Voltando à cozinha, ele serviu-se de um prato fundo e cheio da sopa quente. Comeu avidamente, queimando a língua e o céu da boca, sem se importar que o macarrão estivesse um pouco cozido demais. Naquele momento não havia comida mais saborosa no mundo para ele. Juliana o observava de soslaio, fingindo verificar os cálculos nas margens do desenho. "O que é isso?" perguntou Leonardo com a voz rouca, afastando o prato vazio e acenando para a cartolina estendida. Foram suas primeiras palavras em toda a noite. "Trabalho da faculdade", ela respondeu brevemente, sem desviar o olhar do papel. "Cálculo das estruturas de suporte para um prédio residencial de pequeno porte. A entrega é em 1 semana." Leonardo semicerrou os olhos, observando o emaranhado de finas linhas de lá. Ele havia estudado na faculdade de arquitetura por 2 anos inteiros, antes de ser vergonhosamente expulso por faltas crônicas e provas reprovadas. Mas os princípios básicos ainda estavam em sua memória. "Você tem um erro aqui no diagrama de esforços", ele disse inesperadamente para si mesmo, apontando com o dedo enegrecido para o canto inferior direito da cartolina. "A viga do piso não vai suportar essa carga no vão. A distância entre os pilares é muito grande. O telhado vai desabar com a primeira chuva forte." Juliana congelou. Suas costas se enrijeceram instantaneamente, como se tivesse levado um choque. Ela lentamente transferiu o olhar do desenho para o ajudante sujo e exausto à sua frente. "Mostre." Leonardo sorriu amargamente, sem sua habitual superioridade. Ele pegou o lápis e imediatamente fez uma careta de dor. A pele arrancada das palmas protestava contra qualquer pressão. Tentando não tocar na cartolina imaculada com as mangas sujas, ele se inclinou sobre a mesa.
A ponta de grafite sussurrou no papel, deixando linhas claras e confiantes. Ele esboçou um novo diagrama ao lado do antigo, rapidamente inseriu os valores dos vetores e moveu o ponto de apoio alguns centímetros para a esquerda. Olha, sua voz soava rouca após um dia inteiro de silêncio no galpão empoeirado. Se deixarmos sua versão, a carga no nó central excederá a norma permitida em 1,5 vezes. Na primeira chuva de verdade, esse telhado vai romper o piso. O pilar precisa ser deslocado para a parede de sustentação. Aqui. Assim, a tensão se distribui uniformemente. Juliana percorreu os números com os olhos. Seus lábios se moviam silenciosamente, refazendo os cálculos. Após alguns minutos, ela levantou os olhos para ele, nos quais agora se lia um espanto genuíno, misturado com suspeita. Teorema de Castigliano. Você calculou a integral de Mohr de cabeça? Como você sabe disso? Ajudantes de fábrica não desenham diagramas de esforços. Ajudantes, não. Leonardo colocou o lápis sobre a mesa e sentou-se pesadamente em um banquinho, sentindo as pernas doloridas. Mas, estudantes de arquitetura, sim. Eu estudei lá por 2 semestres. Meu pai me obrigou. Queria que eu me tornasse engenheiro, continuasse sua grande obra. E por que desistiu? Juliana sentou-se à sua frente, cruzando os braços. Ficou chato. Ele desviou o olhar, examinando o linóleo gasto sob os pés. Para que se matar em cima de desenhos, se o dinheiro já existe? Para que construir casas, se se pode simplesmente comprá-las? Decidi que essa trabalheira com réguas era coisa de perdedores que trabalham por uma ninharia. As palavras pairaram no ar, pesadas. Juliana o observou por um longo tempo e então, em voz baixa, mas muito clara, disse: fracassado aqui só tem um, Leonardo. E não é quem trabalha por uma ninharia, criando algo real. O fracassado é quem trocou seu talento por baladas caras e ostentação vazia. Você poderia estar construindo cidades, mas em vez disso, quase matou um homem e agora carrega sucata de metal. Ela recolheu seus desenhos, enrolou-os cuidadosamente em um tubo apertado e saiu da cozinha. Leonardo ficou sozinho com a lâmpada que esfriava e a súbita e penetrante consciência de sua própria inutilidade. Pela primeira vez, ele não tinha nada a responder. Ela havia atingido o ponto mais sensível, revelando a verdade da qual ele tentara fugir por todos aqueles anos. Um mês depois, no final de um novembro úmido e frio, Leonardo estava na fila da tesouraria da fábrica. O frio desenhava padrões finos e gelados no vidro da janela. No ar pairava o cheiro de lã molhada dos casacos dos operários na fila e de tabaco forte. A caixa idosa, com óculos grossos, empurrou pela janelinha um pequeno monte de notas e uma folha de pagamento. Assina aqui, Almeida, seu adiantamento. Leonardo pegou o dinheiro. Algumas notas amassadas, rasgadas nos cantos. Antigamente, ele deixava uma quantia como essa de gorjeta para o garçom no restaurante, sem nem pensar. Agora, aquelas notas cheiravam a óleo de máquina, suor e mãos machucadas. Era o primeiro dinheiro de sua vida ganho de verdade e parecia mais pesado que barras de ouro. Naquela mesma noite, ele foi ao hospital municipal. O prédio recebeu com a penumbra de longos corredores, o cheiro de remédios, álcool e aquela atmosfera densa e opressiva que sempre acompanha a desgraça alheia. Ele parou na porta entreaberta do quarto 18. Lá dentro, em uma cama de molas, seu Pedro estava semi-deitado. O rosto do motorista estava acinzentado, as bochechas afundadas. A perna direita estava coberta por uma estrutura de gesso maciça. Ao lado, em um banquinho, estava sentada uma mulher de meia-idade com um modesto lenço cinza, sua esposa. Ela dava ao marido de colher um caldo caseiro de um pote de vidro, cuidadosamente enrolado em uma toalha para manter o calor. Come, Pedro, come. Ela dizia carinhosamente, enxugando uma lágrima que escorria por sua bochecha enrugada. A nossa filha ligou, disse que vai ganhar uma bolsa maior na faculdade. A gente vai dar um jeito. Vamos passar o inverno e depois, quem sabe, você já estará de pé. De pé aonde, Ana? A voz do velho tremia de impotência. Os médicos disseram: vou mancar para o resto da vida. Quem vai querer um aleijado no volante? Como vou sustentar vocês? Leonardo estava no corredor.
encostado na parede fria. A respiração ficou presa, como se uma faca cega tivesse sido cravada em seu peito. O eco de sua própria escapada bêbada soava agora na voz daquela mulher, nas lágrimas daquele velho, naquele pote miserável com caldo esfriando. Ele havia destruído o pequeno e frágil mundo deles por uma diversão momentânea. Trincando os dentes, ele cruzou o limiar do quarto. A esposa do motorista se assustou e se virou. Seu Pedro semicerrou os olhos, tentando identificar o visitante. E, de repente, seu rosto se contorceu em uma careta de ódio e medo. Fora daqui! O velho exalou roucamente. Que mais você quer? Não basta o que você fez comigo? Veio rir da minha cara? Pedro, quem é ele? Sussurrou a mulher assustada, protegendo o marido com o corpo. Leonardo não se lembra de como se aproximou da mesinha de cabeceira. Ele não olhou nos olhos do velho, pois não suportaria aquele olhar. Silenciosamente, tirou do bolso da jaqueta todo o dinheiro que recebera naquele dia. Cada nota, dobrou-as cuidadosamente e as colocou sobre o plástico branco. Este é o meu adiantamento. Sua voz soava abafada e estranha, até para ele mesmo. Ganhei na fábrica como ajudante. Não é muito, mas em 2 semanas tenho pagamento. Eu trago tudo, vou trazer todo mês até pagar a dívida pelo caminhão e pelo tratamento. O velho olhou com desconfiança para o dinheiro, depois transferiu o olhar para as mãos do rapaz. As mangas da jaqueta estavam um pouco arregaçadas, revelando pulsos vermelhos, cobertos de cicatrizes recentes e calos ainda não curados. Eram as mãos de um homem que conhecera o peso do trabalho físico. O pai obrigou, né? Perguntou seu Pedro com um sorriso amargo. No começo, sim. Leonardo finalmente levantou os olhos e olhou diretamente para o motorista. Agora sou eu mesmo. Perdoe-me se puder. Ele se virou e saiu rapidamente do quarto, sem esperar uma resposta. Caminhando pelas ruas escuras em direção ao ponto de ônibus, Leonardo sentia o vento frio de novembro penetrar até os ossos através da jaqueta fina. No bolso, não restara nenhuma moeda para a passagem. Ele teria que caminhar até o conjunto habitacional na periferia, atravessando a cidade inteira, mais de 2 horas pelo asfalto congelado. Mas, surpreendentemente, enquanto caminhava pela escuridão, esfregando as mãos enregeladas, ele se sentiu leve pela primeira vez em muito tempo, como se uma pedra pesada e podre que carregara dentro de si por anos estivesse lentamente se desfazendo. Ele chegou em casa bem depois da meia-noite. O apartamento recebeu com um silêncio denso. Do quarto de seu Alberto não vinha nenhum som, nem mesmo a respiração pesada e habitual. Leonardo tirou os sapatos apressadamente e foi para a cozinha. Juliana estava sentada à mesa, abraçando os próprios ombros. Seu rosto parecia translúcido, quase de papel, à luz da lâmpada fraca. As feições estavam afiadas, os lábios, uma linha fina e sem cor. Na mesa à sua frente, rolos de cartolina e papel vegetal translúcido, riscados com nanquim, estavam espalhados em desordem. A ambulância acabou de sair. Sua voz soou abafada, como se viesse de debaixo d'água. Ela não levantou o olhar para ele. Disseram que mais uma crise como essa e o marca-passo não aguenta, o tempo está correndo. Semanas, no máximo 1 mês. Leonardo parou na soleira. Um vazio frio e sugador se formou em seu peito. Ele deu um passo em direção à mesa, com cuidado, tentando não assustar aquele torpor frágil, e sentou-se no banquinho em frente a ela. O que os médicos dizem? Há alguma vaga na fila do SUS para a clínica do estado? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. No início dos anos 2000, a medicina sobrevivia como podia, e as vagas gratuitas iam apenas para aqueles com contatos poderosos. Não há vagas até o ano que vem. Juliana balançou a cabeça lentamente. Uma mecha de cabelo castanho escapou da trança e caiu em seu rosto, mas ela nem tentou tirá-la. A cirurgia em uma clínica particular custa quase R$200.000. Para mim é como voar para a lua. Ontem fui ao banco pedir um empréstimo. O gerente olhou para o meu olerite de faxineira e riu. Ela cobriu o rosto com as mãos. Não havia choro, apenas suspiros secos e interrompidos de alguém que chegou ao limite do desespero e olhou para o abismo. Leonardo olhava para seus ombros caídos, para os dedos finos manchados de grafite, e sentia um ódio ardente e avassalador de si mesmo, de seu pai, que o aprisionara naquela jaula sem um centavo de sua antiga despreocupação. 200.000. Antigamente ele poderia conseguir esse dinheiro em uma noite, apenas ligando para alguns amigos ou pedindo à mãe. Agora ele estava impotente. Seu olhar caiu sobre os desenhos espalhados na mesa. A folha de cima do papel vegetal escorregou.
revelando o plano detalhado de alguma construção em grande escala. Leonardo semicerrou os olhos. O hábito de analisar formas arquitetônicas, martelado por professores rigorosos na faculdade, funcionou automaticamente. Na folha estava o projeto de um novo centro cultural, mas não era um amontoado tedioso de concreto e vidro, como os projetistas modernos costumavam fazer. As linhas respiravam liberdade. O prédio se encaixava harmoniosamente no relevo complexo da orla do rio. Suas janelas panorâmicas captavam a luz, e os pilares de sustentação pareciam leves, quase voando. Era o trabalho de um mestre maduro que sentia o material e o espaço. O que é isso? Leonardo puxou a folha cuidadosamente para si. O papel grosso sussurrou secamente sob seus dedos. Deixe isso aí. Juliana tirou as mãos do rosto e acenou com cansaço. É o concurso da prefeitura. Estão procurando uma construtora para o terreno baldio perto do rio. Eu desenhei à noite. Pensei em me inscrever. Ilusões tolas. Quem vai deixar uma estudante sem diploma participar de uma licitação onde os tubarões da construção competem? Seu pai, por exemplo. A construtora dele com certeza vai levar esse terreno. Leonardo congelou. A construtora de seu pai realmente estava se preparando para esse concurso. Antônio Almeida sonhava em preencher a orla com seus característicos blocos monumentais. Para ele, aquele projeto era uma questão de prestígio. O pai ganha no volume, não na elegância, disse Leonardo lentamente, sem tirar os olhos do desenho. Os projetos dele são confiáveis como um tanque, mas igualmente feios. E isto, ele passou o dedo pela curva elegante do telhado no papel. Isto é arte, Juliana. É vivo. A arte não paga cirurgia? Ela sorriu amargamente. Para ganhar essa licitação, é preciso um cálculo de engenharia perfeito. O solo lá é complicado. Tem lençol freático. Eu não sei fazer um estudo geotécnico tão profundo e calcular as cargas para uma fundação não convencional. Meus diagramas são de nível de trabalho de faculdade. Leonardo levantou a cabeça. Em seus olhos, pela primeira vez em longas semanas, brilhou aquele fogo ousado e audacioso que antes o impulsionava a atos insanos. Só que agora, esse fogo estava direcionado para outro rumo. Mas eu sei, ele disse com firmeza. Juliana olhou para ele, incrédula. Eu disse que sei fazer isso. Leonardo puxou uma pilha de folhas limpas e pegou um lápis bem apontado. No segundo semestre, fiz um trabalho sobre fundações de estacas em solos instáveis. Meu professor disse na época que foi a única coisa útil que fiz na minha vida inútil. Ele a olhou diretamente nos olhos. Naquele momento, o abismo que separava o rico arrogante da pobre orgulhosa desapareceu. Restaram apenas duas pessoas unidas por um objetivo salvador. Vamos inscrever este projeto na licitação, Juliana. Não em seu nome, mas em nome de Ricardo Montenegro. Montenegro? O dono da fábrica onde você trabalha? Ela regalou os olhos. Por que ele faria isso? E por que nós faríamos? Montenegro é o principal concorrente do meu pai. Ele tem dinheiro, tem contatos, mas não tem arquitetos criativos. A empresa dele constrói galpões cinzentos. Se levarmos este projeto para ele com os cálculos prontos e perfeitos, ele vai agarrar, Lu com as duas mãos. Ele vai ganhar a licitação do meu pai, vai humilhar Lu na frente da cidade toda. E em troca, Leonardo sorriu de forma predatória. E naquele sorriso, Juliana de repente viu a garra de seu pai, a mesma vontade de aço dos Almeida. Em troca, ele nos pagará uma comissão, como projetistas freelancers. Isso é loucura, sussurrou Juliana. Mas em sua voz não havia mais a mesma desesperança. Seus dedos brincavam nervosamente com a borda da toalha de mesa de algodão. Eles não vão nem nos deixar chegar perto do Montenegro. A segurança vai te chutar para fora do portão. Isso é problema meu. Em matéria de audácia e de saber abrir portas no peito, ninguém me supera. Você sabe disso. Leonardo puxou a régua para si. Temos 3 semanas. Eu vou trabalhar na fábrica de dia e à noite vamos desenhar. Vou recalcular cada estaca, cada viga de sustentação. Ninguém vai encontrar um defeito. Juliana observou seu perfil. Nas sombras nítidas projetadas pelo abajur esverdeado, seu rosto parecia esculpido em pedra. Nele não havia mais aquela satisfação vazia e polida. Agora era o rosto de um homem que tomou uma decisão e estava pronto para assumir a responsabilidade por ela. Ela respirou fundo. O ar na cozinha de repente não parecia mais tão pesado. Tudo bem. Ela aproximou sua cadeira.
O vão central está na 7ª folha. Vamos verificar as integrais. As 3 semanas seguintes se fundiram para Leonardo em uma maratona interminável e exaustiva. De manhã, ele se engajava no trabalho com metal na fábrica, engolindo poeira cáustica e suportando as provocações do chefe de turno, que nunca acreditou na redenção do playboy. Mas agora, Leonardo não lhes dava atenção. Cada peça de ferro levantada, cada rebarba limpa, eram apenas o preço a pagar pelo direito de viver naquela realidade. E à noite, ao voltar para o conjunto habitacional frio, ele se sentava à mesa da cozinha. Eles trabalhavam lado a lado. O silêncio do apartamento noturno era quebrado apenas pelo tic-tac ritmado do relógio na parede e pelo sussurro seco dos lápis. Leonardo redescobria a beleza dos números exatos. Ele via como colunas de dígitos se transformavam em um suporte confiável para as linhas elegantes de Juliana. Às vezes, suas mãos se tocavam acidentalmente sobre a cartolina. A pele de Juliana era fria e lisa, e suas palmas, ásperas, cobertas de calos endurecidos. Nesses breves momentos, Leonardo parava, sentindo uma onda de calor e agitação desconhecida se espalhar por dentro. Ele se pegava gostando de observá-la, como ela mordia o lábio inferior quando duvidava de um cálculo, como afastava uma mecha de cabelo rebelde para trás da orelha. Em uma daquelas noites, quando os ponteiros do relógio passaram das 3 da manhã, Juliana de repente largou o lápis e esfregou as pálpebras. Sabe do que eu tinha mais medo quando seu pai propôs este acordo? Ela perguntou em voz baixa, olhando para o padrão gelado e cintilante na janela. De que eu colocasse fogo no seu apartamento ou vendesse a sua televisão. Leonardo sorriu torto, alongando o pescoço rígido. Não. Eu tinha medo de que você fosse como aquelas pessoas da minha faculdade. Satisfeitos, indiferentes, certos de que o mundo deveria se curvar a seus pés. Ela se virou para ele. Na penumbra da cozinha, seu olhar era profundo e desarmadoramente honesto. Mas você é diferente, Leonardo. Você só estava perdido. Leonardo ficou em silêncio. Ele olhou para suas mãos, sujas, com cortes, com óleo de máquina incrustado, mãos que pela primeira vez na vida estavam criando algo real. E, pela primeira vez em 24 anos, ele quis acreditar que aquelas palavras eram verdade. A ala administrativa da fábrica de Montenegro era radicalmente diferente dos galpões empoeirados onde Leonardo passara o último mês. Ali, atrás das pesadas portas de vidro fumê, reinava o silêncio, interrompido apenas pelo zumbido suave dos computadores e pelos telefonemas abafados. O piso de granito polido refletia a luz de lâmpadas de halogênio caras. Leonardo caminhava pelo longo corredor do 2º andar, sentindo como suas botas de trabalho pesadas deixavam rastros de poeira quase imperceptíveis na superfície impecável. Ele usava a mesma jaqueta de fábrica desbotada e nas mãos segurava um tubo de plástico com os desenhos. A secretária na recepção do diretor-geral, uma moça com um penteado perfeito, levantou-se indignada de sua mesa assim que ele se aproximou das imponentes portas de carvalho. Senhor, o senhor não pode entrar aqui. O horário de atendimento para os funcionários já terminou. Fale com o chefe do seu setor. Leonardo nem sequer diminuiu o passo. Ele afastou a mão dela de forma suave, mas firme, apoiou-se na maçaneta e empurrou a pesada porta com o ombro. Desculpe, Nina, tenho uma entrega urgente em mãos, ele disse de passagem, lendo o nome no crachá dela. Ricardo Montenegro estava sentado atrás de uma mesa larga, examinando alguns papéis. No escritório pairava um aroma sutil de sândalo e café recém-feito. Ao ouvir o barulho, o dono da fábrica levantou a cabeça. Tinha cerca de 40 anos. Um homem duro em forma, com um olhar perspicaz e avaliador de predador. Diferente do pai de Leonardo, que preferia ternos antiquados e folgados, Montenegro usava um paletó italiano ajustado e uma gravata com um nó perfeito. Chame a segurança, Montenegro disse calmamente para a secretária, que estava paralisada na porta. A segurança vai levar exatamente 3 minutos para chegar aqui, disse Leonardo em tom neutro, caminhando para o centro do escritório. Ele colocou o tubo diretamente sobre os documentos espalhados. E eu só preciso de 1 minuto do seu tempo, Dr. Ricardo. Montenegro semicerrou os olhos. Um lampejo de reconhecimento passou por seu olhar. A elite empresarial da cidade era um círculo fechado, e a escapada escandalosa do herdeiro do Império da Construção Almeida fora discutida em todos os cantos. Ora,
Ora, Montenegro recostou-se na cadeira de couro, cruzando as mãos sobre o peito. O príncipe herdeiro de Antônio Almeida em pessoa. Ouvi dizer que seu pai o exilou no interior, mas vejo que na verdade você está carregando sucata na minha empresa. O que é isso? Espionagem para a concorrência? Nina, espere com a segurança. Feche a porta por fora. A secretária retirou-se apressadamente. A porta fechou-se sem ruído. Leonardo ficou sozinho com o principal rival de seu pai. A arquitetura é música congelada, como dizia Goethe, começou Leonardo, desatarrachando a tampa do tubo. E nos seus projetos, Dr. Ricardo, por enquanto só se ouve um tambor. O senhor constrói galpões confiáveis, mas completamente sem personalidade. Seu departamento de projetos não é capaz de ganhar a licitação da orla da cidade. Falta-lhes inspiração. Montenegro arqueou uma sobrancelha, irônico. E você, expulso do segundo ano, tem inspiração? Eu tenho que vai permitir ao senhor esmagar a construtora do meu pai na frente da cidade inteira. Leonardo tirou o rolo de cartolina espessa e o desenrolou sobre a mesa, prendendo os cantos com pesados pesos de papel de mármore. A luz da luminária de mesa caiu sobre as linhas complexas e elegantes do futuro centro cultural. O prédio parecia crescer do relevo, integrando-se harmoniosamente à paisagem. Montenegro ficou em silêncio. Seu sorriso zombeteiro desapareceu lentamente, dando lugar à concentração máxima de um construtor profissional. Ele se inclinou para a frente, passando o dedo pelos contornos das janelas panorâmicas e voltou o olhar para as folhas com os cálculos. Qual coeficiente de resistência do solo você usou na encosta norte? Ele perguntou bruscamente, testando a firmeza do rapaz. 0,85, respondeu Leonardo, sem hesitar por um segundo. Há um lençol freático a 6 metros de profundidade. Deslocamos o eixo dos pilares de sustentação em 3 graus e aumentamos a profundidade das estacas. O pai vai usar os métodos padrão e o orçamento dele vai dobrar por causa do reforço do solo. Este projeto economiza 20% do orçamento da cidade. Um silêncio denso pairou no escritório. Ouvia-se apenas o zumbido suave da ventilação no teto. Montenegro estudou os números por um longo tempo, como se procurasse uma falha. Nós, ele finalmente perguntou, sem levantar a cabeça. Quem é o autor dos esboços? Não acredito que um cara que passava todo o tempo livre em baladas desenhou isso. Os esboços foram feitos pelo meu parceiro. A voz de Leonardo endureceu. O nome permanecerá em segredo. Se este projeto ganhar a licitação no dia 25 de janeiro, o senhor nos pagará uma comissão como projetistas freelancers. E quanto custa a sua genialidade? 200 mil reais em dinheiro no dia do anúncio dos resultados. Montenegro riu brevemente. O som de sua risada ecoou nos painéis de madeira do escritório. Você não é bobo, Almeida. Por esse dinheiro, posso contratar uma equipe inteira de arquitetos do Rio. Arquitetos do Rio não conhecem as especificidades do nosso solo, retrucou Leonardo, apoiando as mãos na borda da mesa. Os calos em suas mãos doeram com a dor surda e familiar, mas ele nem sequer fez uma careta. E eles não têm a motivação de destruir o monopólio de Antônio Almeida nesta cidade. E o senhor tem. Montenegro levantou os olhos. Naquele momento, ele viu à sua frente não o filho mimado de um concorrente, mas um adversário digno, cuja garra lembrava surpreendentemente a vontade de aço do velho magnata da construção. Combinado? Montenegro estendeu a mão. Se a comissão escolher esses desenhos, você terá seu dinheiro. E até lá, ajudante Almeida, marche para o galpão. Seu turno ainda não acabou. Leonardo apertou firmemente a mão estendida. O aperto de mão foi seco e firme. O acordo estava selado. Os últimos dias de dezembro se arrastaram dolorosamente. O inverno castigava, esfriando os velhos prédios de apartamentos na periferia. O apartamento de Juliana tornou-se insuportavelmente frio. Os aquecedores mal esquentavam, liberando apenas migalhas de calor no ar. No dia 30 e 1 de dezembro, eles se sentaram na cozinha. Nenhuma árvore de Natal, nenhuma guirlanda. O único adereço festivo era um bolo de padaria que Leonardo havia comprado, um pequeno pão de ló decorado com rosas de glacê, no qual ele gastara seus últimos trocados do adiantamento. O pai de Juliana não conseguiu se levantar para o jantar. Sua respiração tornara-se muito superficial. A pele adquiriu uma tonalidade cerosa assustadora. O médico do SAMU que viera pela manhã apenas deu de ombros, injetou uma dose dupla de analgésico e aconselhou que se preparassem para o pior. Leonardo acendeu uma vela fina de parafina
e a colocou no centro da mesa. A chama amarela e trêmula arrancava da penumbra o rosto de Juliana. Ela estava sentada, enrolada em um xale de lã, olhando fixamente para a chama. Em seu olhar não havia mais gelo nem orgulho, apenas a dor profunda e sem fundo de uma criança que está prestes a perder a pessoa mais próxima. Ele não vai aguentar até o fim de janeiro, Leonardo. Sua voz tremia, prestes a quebrar. Mesmo que o Montenegro ganhe a licitação, mesmo que você traga o dinheiro, não há mais tempo. Leonardo aproximou seu banquinho. Na penumbra da cozinha, sob a luz quente e íntima da vela, o rosto dela parecia indefeso. Ele cobriu cuidadosamente os dedos gelados dela com sua mão grande e calejada pelo trabalho. Este toque, sem uma única palavra, sem tentativas de encontrar consolações vazias, disse mais do que quaisquer juras. Ele vai aguentar, ele disse com firmeza, acariciando suavemente as articulações da mão dela com o polegar. Vamos encontrar um jeito. Eu vou fazer o tempo parar se for preciso. Você tá me ouvindo? Não desista. Juliana levantou os olhos. Pela primeira vez em todo o tempo que se conheciam, ela não se afastou. Não tentou se esconder atrás da armadura da independência. Ela simplesmente inclinou a cabeça, pressionando a testa em seu ombro. O cheiro de sabão barato, frescor gelado e um sutil perfume feminino encheu seus pulmões. Em seu peito, espalhou-se uma sensação ardente e pungente de responsabilidade. Não por si mesmo, mas por aquela garota que o fez lembrar como era ser humano. Em algum lugar distante, nas avenidas, fogos de artifício esporádicos explodiam, anunciando a chegada do novo ano de 2001. E na pequena cozinha da periferia, duas pessoas simplesmente sentavam-se lado a lado, compartilhando um silêncio comum e uma esperança comum. No dia 10 de janeiro, Leonardo foi mais uma vez ao hospital visitar seu Pedro. Desta vez, ele não sentiu aquele medo pânico que apertava sua garganta nas visitas anteriores. Ele se acostumara ao cheiro de cloro e à comida de hospital nos corredores. A esposa de seu Pedro, Ana, o encontrou na porta do quarto. Em suas mãos havia um pequeno pote de plástico. Olá, Leonardo. Ela sorriu fracamente e as rugas ao redor de seus olhos se aprofundaram. Em sua voz não havia mais hostilidade, apenas uma aceitação cautelosa. Entre o Pedro está acordado, o velho estava sentado na cama. O gesso da perna já havia sido removido, substituído por um complexo sistema de fixadores. O rosto do motorista estava mais corado. Em seus olhos havia um interesse renovado pela vida. Leonardo, com um gesto habitual, tirou do bolso as notas dobradas ao meio, todo o seu salário de janeiro, até o último centavo. Ele as colocou na mesinha de cabeceira. Aqui está o pagamento de dezembro, disse ele brevemente. Como o senhor está se sentindo, seu Pedro? O velho olhou longamente para o dinheiro, depois para as mãos do rapaz. Os calos de Leonardo não haviam desaparecido, apenas endurecido, transformando-se em uma casca dura. Os médicos dizem que em alguns meses poderia andar de muletas pelo pátio, respondeu o motorista com a voz abafada. Ele suspirou, mexendo na borda do cobertor de flanela. Mas me diga uma coisa, rapaz. A minha mulher diz que você está se matando na fábrica. E você vive de quê? Traz tudo para cá. Do que eu mereço, respondeu Leonardo, sem desviar o olhar. É a minha dívida. Não posso devolver sua saúde, mas posso pelo menos sustentar sua família enquanto o senhor está aqui. Ana se aproximou e timidamente estendeu a Leonardo seu pote. Tome. Ontem eu fiz uns pastéis de batata com cebola. Ainda estão quentinhos. Você está tão magro, parece um graveto. Sua mãe deve estar sofrendo. Um nó espinhoso se formou na garganta de Leonardo. Aquela mulher simples, cuja vida ele quase destruíra, agora lhe oferecia comida caseira, sentindo pena dele. Era a misericórdia sobre a qual ele lera apenas nos livros, mas nunca encontrara em seu mundo farto e artificial. Obrigado, Dona Ana. A voz de Leonardo tremeu. Ele pegou o plástico quente com cuidado. Obrigado. Saindo para a rua, ele inspirou o ar gelado com toda a força dos pulmões. Faltavam exatamente 15 dias para o anúncio dos resultados da licitação. 15 dias que decidiriam tudo. A fumaça de um charuto cubano forte subia em uma fita acinzentada em direção à grade de ventilação no teto. O escritório de Antônio Almeida era um bunker isolado, onde o tempo era medido não em minutos comuns, mas em xícaras de café preto amargo e orçamentos estudados. Antônio Petrovich apoiava-se pesadamente na mesa.
Sob suas mãos largas e calejadas por anos de construção, estava um álbum encadernado com espiral. Uma cópia interna da documentação do projeto que a empresa de Ricardo Montenegro havia apresentado ao concurso de arquitetura da cidade. Lá fora, um amanhecer pálido e esbranquiçado de um dia de janeiro, o dia do anúncio dos resultados da licitação, começava. O velho construtor folheava lentamente as páginas grossas. Cada linha nos desenhos, cada curva elegante das estruturas de suporte, o atingia como um tapa. Ele estava acostumado a erguer caixas de concreto confiáveis e maciças, que oprimiam com seu peso. O que ele via agora à sua frente parecia ter vida, respiração. O prédio do Centro Cultural, no papel, pairava sobre o relevo complexo da margem, como se estivesse pronto para decolar. Mas o que mais impressionou Antônio não foi a forma, foi a matemática. Olhe isso, Vitor, disse Almeida com a voz rouca, sem tirar os olhos do papel. O chefe de segurança, um homem robusto com cabelo curto e um rosto impenetrável, saiu da penumbra do canto. Ele se inclinou sobre a mesa, exalando um aroma sutil de loção pós-barba mentolada. Nossos engenheiros-chefes analisaram esta cópia durante a noite, doutor Antônio. Respondeu Vitor com seu barítono uniforme. Disseram que o autor é um suicida. Projetar vãos tão finos com as nossas cargas de vento. Seus engenheiros são uns idiotas acomodados, interrompeu Antônio, apontando com o dedo para a tabela de cálculos no canto inferior da folha. Olha aqui. Foi usado um cálculo não convencional de distribuição de peso. O vetor de empuxo foi transferido para pilares internos ocultos. É genial. Quem desenhou isso conhece mecânica dos sólidos melhor do que os autores dos livros didáticos. Montenegro encontrou um talento nato, e esse talento hoje vai arrancar das minhas mãos o principal projeto da década. Almeida fechou o álbum. O som do papelão batendo ecoou pelo espaçoso escritório. Ele se recostou na cadeira, sentindo um nó frio e pesado se revirar em seu estômago. O império que ele construiu por décadas de repente pareceu um mastodonte desajeitado, condenado à extinção. E o Leonardo, Antônio mudou de assunto abruptamente. Sua voz tremeu, perdendo a habitual confiança de aço. Vitor tirou do bolso interno do paletó uma folha de papel dobrada em duas. O sussurro do documento, no silêncio denso do escritório, soou anormalmente alto. O alvo está sob vigilância 24 horas, como o senhor ordenou. O chefe de segurança desdobrou o relatório. As mudanças são radicais. Nenhuma tentativa de contato com o círculo anterior. Não tentou desbloquear as contas. Trabalha no galpão de estruturas metálicas como operário, o mestre de turno relata. O rapaz não falta um dia sequer. Pega horas extras para limpar a escória. Antônio fechou as pálpebras. Sob elas, uma dor surda pulsava. E o dinheiro? Ele tenta guardar, esconder? Não. Vitor fez uma breve pausa, como se ponderasse as próximas palavras. Seu adiantamento e seu pagamento, até o último centavo, ele leva para o hospital municipal, para a esposa daquele mesmo motorista que ele aleijou. As enfermeiras dizem que ele chega em silêncio, entrega o dinheiro e vai embora. A vítima ontem assinou a desistência da queixa. O processo criminal foi arquivado por conciliação entre as partes. Almeida Sênior abriu os olhos bruscamente. A respiração ficou presa, como se uma mão invisível apertasse sua garganta. Ele esperava que o filho quebrasse, esperava ligações implorando por perdão, histeria, tentativas de fugir para o exterior. Estava preparado para qualquer coisa, menos para esta redenção silenciosa, metódica. Não metódica, teimosa e silenciosa. E a garota, a Juliana? Perguntou Antônio, amassando na mão o maço de cigarros vazio. Moram juntos, acenou Vitor. Mas há um problema no apartamento. O pai da Juliana está mal, cardiologia. Os médicos lhe dão poucos dias. A garota está lutando como pode, mas eles não têm dinheiro para a cirurgia. Antônio levantou-se, apoiando-se pesadamente nos braços da cadeira. Ele se aproximou da janela panorâmica, olhando para São Paulo despertando na névoa de inverno. Lá, entre os telhados congelados dos prédios de 5 andares da periferia, seu filho, naquele exato momento, estava aprendendo a ser um homem e pagando um preço terrível por essa lição. Prepare o carro, Vitor, comandou Almeida em voz baixa. Depois do anúncio dos resultados da licitação, vamos para lá. É hora de acabar com este espetáculo. Vou buscá-lo para casa.
No pequeno apartamento do conjunto habitacional na periferia operária, a manhã de 25 de janeiro não começou com o toque do despertador, mas com uma respiração rouca e ofegante vinda de trás da parede fina. Leonardo saltou da cama de armar antes mesmo de abrir os olhos. Os pés descalços queimaram no linóleo gelado. Ele irrompeu no quarto de seu Alberto ao mesmo tempo que Juliana. O quarto cheirava remédio para o coração e ar viciado. O velho estava deitado de costas, ofegando desesperadamente com os lábios azulados. Seu peito subia e descia violentamente. Os dedos agarravam convulsivamente a borda do lençol desbotado. Pai, papai, respira! Juliana caiu de joelhos ao lado da cama, segurando suas mãos geladas. Sua voz se transformou em um grito desesperado. Animal. Leonardo, a ambulância. Ligue para a ambulância rápido. Leonardo correu para o corredor, para o velho telefone de disco. Os dedos, desobedientes pelo sono e pelo pânico, se enroscavam nos buracos do disco. Os bipes de chamada pareciam intermináveis, viscosos como melaço. Finalmente, do outro lado, ouviu-se a voz indiferente de uma atendente. Depois de ouvir o endereço e os sintomas, a mulher respondeu secamente. Não há viaturas disponíveis. Epidemia de gripe. Aguarde em até 2 horas. 2 horas? Ele está sufocando agora, gritou Leonardo no telefone. Mas a resposta foi apenas o som curto e indiferente da linha ocupada. Ele bateu o fone no gancho com tanta força que a carcaça de plástico do aparelho estalou lastimosamente. Voltando ao quarto, ele viu Juliana tentando derramar algumas gotas de um frasco escuro na boca entreaberta do pai, mas o líquido simplesmente escorria pelo queixo do velho. O rosto da garota estava cinzento, os lábios tremiam. Eles não vêm, Juliana. Leonardo se ajoelhou ao lado dela. O coração batia nas costelas com tanta força que a dor irradiava para a garganta. Não temos tempo. De repente, seu Alberto parou de se debater. Sua respiração se acalmou, tornando-se assustadoramente silenciosa, superficial. Ele entreabriu os olhos e olhou para a filha. Naquele olhar não havia mais dor, apenas uma tristeza profunda e serena de alguém se despedindo do mundo. Ju, ele sussurrou, quase inaudível. Não chore, minha filha. A casa. Construa sua casa. Com luz. Não, pai, fique quieto. Poupe suas forças. Hoje tem a licitação. Vamos conseguir o dinheiro, vamos te levar para a melhor clínica. Lágrimas caíam em cascata pelas bochechas de Juliana, pingando na mão magra do pai. Leonardo entendeu. Se ficassem ali esperando a ambulância, o velho morreria naquela cama nos próximos 15 minutos. Era preciso agir imediatamente. O cérebro, acostumado na vida passada a encontrar soluções não convencionais para qualquer problema, funcionou com clareza cristalina. Vista-se, ele ordenou com firmeza, levantando-se de um salto, pegando o casaco quente dele e um cobertor. Para onde? Juliana ergueu para ele os olhos cheios de lágrimas e incompreensão. Ele não pode se mover. Se o deixarmos aqui, ele morre. Na esquina, perto do mercadinho 24 horas, os furgões de pão descarregam de manhã. Eu o levo no colo. Nós o colocamos no carro e o levamos nós mesmos para o Hospital de Cardiologia do Estado. Rápido, Juliana! Seu tom autoritário e confiante funcionou como um tapa. Juliana parou de chorar instantaneamente. Ela correu para o guarda-roupa tirando um cobertor grosso de algodão. Leonardo vestiu sua jaqueta de trabalho por cima da camiseta de pijama. Ele se aproximou da cama e, com cuidado, tentando não causar dor, passou os braços sob as costas magras e quase sem peso de seu Alberto. O velho gemeu, mas Leonardo o apertou firmemente contra o peito, como uma criança, e Juliana os envolveu apressadamente com o cobertor. Descendo os degraus lascados do prédio de 5 andares, Leonardo não sentiu peso. Em seus braços pulsava uma vida humana que se extinguia e ele estava disposto a arrancar, lá da morte a qualquer custo. O ar gelado da rua atingiu seus pulmões como milhares de agulhas de gelo. A neve rangia sob as solas das botas. Eles correram para o cruzamento. Na entrada dos fundos da padaria, de fato, estava um velho caminhão-baú com a inscrição Pão. O motorista, fumando um cigarro sem filtro, trocava piadas com o entregador. Ei! Leonardo correu até eles, ofegante. Uma nuvem de vapor saiu de sua boca. Chefe, ajuda aqui. Um homem tá passando mal, o coração tá parando. Preciso ir para o hospital do estado. Urgente! O motorista, um homem corpulento com um gorro de lã, franziu a testa, avaliando o rapaz despenteado com o velho enrolado em um cobertor nos braços e a garota chorosa correndo atrás.
Qual é, moleque? Eu tenho rota, notas fiscais. Meu chefe vai cortar meu bônus se eu atrasar a entrega. Esperem a ambulância. Que bônus o quê? Leonardo deu um passo à frente. Seus olhos agora ardiam com aquele fogo furioso e intolerante à objeção que fazia salas de reunião inteiras se curvarem quando seu pai olhava daquele jeito. Ele tem minutos de vida. Eu te pago o que você quiser. Leonardo, por hábito, bateu nos bolsos e com horror percebeu. Estavam vazios. Nem um centavo. Ontem, ele entregara seu último ganho à esposa de seu Pedro. O motorista sorriu torto, jogando a bituca na neve. Ah, vai pagar sim. Sai daqui. Não atrapalhe o trabalho. Juliana soluçou, apertando as mãos contra o peito. Seu Alberto, nos braços de Leonardo, amoleceu. Sua cabeça pendeu para trás, sem vida. Leonardo estava parado diante do motorista corpulento, sentindo o frio morder impiedosamente seu pescoço exposto. Em seus bolsos vazios, soprava apenas o vento gelado, mas recuar era impossível. Atrás, no casulo de algodão do cobertor, uma vida se extinguia, e à frente erguia-se um muro surdo de indiferença. Ele não implorou. Leonardo, lentamente, tentando não perturbar a carga em seus braços, deu um passo à frente, aproximando-se do motorista. Em seu olhar, brilhou algo primitivo, sombrio e tão poderoso que o entregador engasgou com a fumaça e recuou meio passo. Olhe para as minhas mãos. A voz de Leonardo era um sussurro baixo e tenso. Ele virou ligeiramente o pulso para que o motorista visse as cicatrizes irregulares, a graxa incrustada e os calos avermelhados. Passei 3 meses engolindo poeira de metal numa fábrica para pagar pela minha culpa. Dei tudo até o último centavo para pessoas que eu nem conhecia. Eu não tenho nada. Mas se você fechar essa porta agora, eu juro, eu me deito debaixo das suas rodas e você vai ter que passar por cima de mim para continuar sua entrega. O motorista hesitou, seu rosto carnudo se contraiu. Ele desviou o olhar dos olhos enlouquecidos do rapaz para a pálida e trêmula Juliana e depois para o perfil cinzento do velho, mal visível sob o cobertor. A solidariedade de trabalhador, uma lei não escrita, quebrou a barreira burocrática. Puta que pariu. O motorista cuspiu com raiva e jogou a bituca no chão. Joga o velho na cabine, o aquecedor tá ligado. Vocês dois, pra dentro do baú. Vamos voar baixo com o pisca-alerta ligado. Segurem-se firme. O baú do caminhão os recebeu com um aroma denso e inebriante de pão de trigo quente e um toque cáustico de diesel. Leonardo sentou Juliana em um caixote de plástico virado e sentou-se no chão de metal, puxando-a para perto de si. A garota enterrou o rosto em seu ombro. O furgão deu um solavanco e arrancou com um rugido. Eles eram jogados de um lado para o outro nas curvas. As paredes de metal chacoalhavam nos buracos, mas Leonardo apenas abraçava Juliana com mais força, aquecendo-a com seu calor. No hospital de cardiologia do estado, o tempo perdeu sua forma habitual. Esticou-se em um corredor interminável e pegajoso, com lâmpadas fluorescentes fracas. O médico da UTI, um homem alto com olheiras profundas, só apareceu 1h30 depois. Infarto agudo do miocárdio sobre insuficiência crônica, disse o cirurgião secamente, tirando a máscara. Nós o conectamos aos aparelhos de suporte à vida, mas é apenas um adiamento. É necessária uma ponte de safena imediata e a instalação de uma válvula importada. O SUS não cobre esses materiais. O custo da cirurgia e dos insumos é de R$200 mil. O pagamento deve ser feito na tesouraria da clínica até o final do dia. Se o dinheiro não aparecer, somos obrigados a liberar o leito da UTI para pacientes de emergência. Juliana desabou silenciosamente nos assentos de plástico, cobrindo o rosto com as mãos. Seus ombros tremiam em pequenos espasmos. Leonardo olhou para o relógio de parede acima do posto de enfermagem, 12h30. Os resultados da licitação da prefeitura deveriam ser anunciados exatamente ao meio-dia. Espere aqui, não saia, ele disse a Juliana. Ele correu para a rua, ofegante, engolindo o ar frio e cortante. Um orelhão se aninhava solitariamente na parede de tijolos da farmácia. No bolso da calça jeans, entre migalhas de pão, Leonardo encontrou uma única moeda de R$2, um troco esquecido da semana anterior. O metal queimou seus dedos. O plástico gelado do fone esfriou desagradavelmente sua orelha. Ele discou o número direto da recepção de Montenegro. Os bipes de chamada se arrastaram, irritantemente longos. Recepção da diretoria. Em que posso ajudar? Finalmente, soou a voz impecável da secretária. Passe para o Dr. Ricardo. Rápido. O Leonardo Almeida. Ele rosnou, de modo que
A mulher do outro lado da linha deu um suspiro assustado. A linha estalou. Alguns segundos depois, ouviu-se o barítono confiante e vibrante de triunfo contido de Montenegro. Ah, o príncipe herdeiro! Ligando para parabenizar? Nós ganhamos a Orla, Almeida. Decisão unânime da comissão. Seu pai ficou furioso quando viu nossos cálculos. Foi uma goleada. Eu não dou a mínima pro meu pai, exalou Leonardo. O vapor de sua boca se condensava em gelo no vidro da cabine. Preciso do meu dinheiro, 200 mil. Agora. Calma, rapaz, riu Montenegro. O banco leva 3 dias úteis para processar as transações. Na segunda-feira, você recebe seu pagamento. Eu não tenho até segunda-feira. A voz de Leonardo se transformou em um rugido, do qual um pedestre se afastou assustado. Um homem tá morrendo neste exato momento. Se em 1 hora eu não tiver esse dinheiro em mãos, eu vou para a imprensa. Vou contar a cada jornalista dessa cidade que o grande construtor Montenegro ganhou uma licitação usando desenhos alheios comprados por uma ninharia de um estudante e um ajudante de fábrica. Sua reputação vai desmoronar mais rápido que um castelo de cartas. Do outro lado da linha, uma pausa pesada e densa se instalou. Montenegro sabia apreciar a audácia alheia, especialmente quando era apoiada por uma ameaça real. Venha ao escritório em 40 minutos, o diretor disse brevemente e desligou. Leonardo correu para a estrada. Não havia tempo nem forças para esperar o ônibus. Ele saltou para a pista, acenando desesperadamente para os carros que passavam. O som de pneus cantando cortou o ar gelado. Um carro velho e enferrujado parou a centímetros de seus joelhos. O motorista, um homem de meia idade com um boné gasto, inclinou-se para fora da janela, buzinando irritado. Cansou de viver? Por que se joga na frente dos carros? Chefe, me ajuda. Leonardo abriu a porta e se jogou no banco do passageiro, para o edifício Crystal. Acelera como se o diabo estivesse atrás da gente. Quando chegarmos, te dou $100. Não tô mentindo, juro pela minha vida. O homem olhou atentamente para o rosto pálido e distorcido pelo desespero do rapaz, para sua jaqueta de trabalho, e os nós dos dedos machucados. Ele não disse uma palavra, apenas pisou fundo no acelerador. O carro arrancou, levantando nuvens de poeira de neve. Na recepção de Montenegro, Leonardo entrou como um furacão. A secretária nem teve tempo de abrir a boca antes que ele escancarasse as pesadas portas de carvalho do escritório. Ricardo Montenegro estava de pé junto à janela. Em sua mesa polida havia uma pilha arrumada de pacotes de banco. Notas novas e crocantes, amarradas com fitas de papel. Você venceu, arquiteto. Montenegro acenou para o dinheiro. Em sua voz havia um respeito involuntário. Tem exatamente 200 mil aí. Vai contar? Leonardo, em silêncio, pegou os pacotes, enfiando-os nos bolsos internos da jaqueta. O peso do dinheiro não trouxe alegria, apenas um alívio febril. Estamos quites, Dr. Ricardo. O senhor não me verá mais. Ele se virou e correu para a saída. O elevador parecia insuportavelmente lento. Quando a cabine finalmente parou no primeiro andar e as portas começaram a se abrir, Leonardo congelou. No saguão espaçoso e iluminado do centro empresarial, bem em frente à saída do elevador, estava Antônio Almeida. Ao lado dele, imponente, o chefe de segurança, Vitor. O velho magnata parecia ter envelhecido 10 anos em uma única manhã. Os ombros estavam curvados. Nas rugas profundas ao redor da boca havia a amargura da derrota. Pai e filho se olharam através do espaço que os separava. O chão de granito brilhante parecia um abismo. Olá, Leonardo. A voz de Antônio soou abafada, sem as habituais notas de autoridade. Ele deu um passo à frente. Eu sei de tudo. Sobre a licitação, sobre os seus desenhos. O Vitor me relatou. Você me venceu, filho. Venceu de forma justa. Eu vim te buscar para casa. Seu castigo acabou. Leonardo saiu lentamente da cabine do elevador. Ele olhou para o homem que temeu e odiou durante toda a sua juventude, para o homem que o privou de tudo para lhe dar uma lição cruel. Mas agora, por dentro, não havia raiva nem desejo de se vangloriar. Minha casa não é onde as paredes são mais grossas, pai, respondeu Leonardo em um tom surpreendentemente calmo e firme. Ele não escondeu as mãos sujas, não tentou adotar uma postura de independência. Minha casa é onde me esperam, e o castigo não tem nada a ver com isso. Eu simplesmente aprendi a ser responsável pelos meus atos. Antônio Petrovich fez uma careta de dor. Leonardo, escute, temos dinheiro suficiente. Eu pago a cirurgia do pai daquela moça. Vamos chamar os melhores médicos da capital. Volte para a construtora. Eu te farei,
o projetista-chefe. Leonardo bateu no peito, onde os maços de notas faziam volume. Eu já ganhei o dinheiro para a cirurgia, pai, sozinho, com a minha inteligência e as minhas mãos. Não preciso da sua esmola para salvar uma pessoa. Ele contornou o Almeida Sênior paralisado e se dirigiu às portas de vidro giratórias da saída. Já com a mão na maçaneta, ele se virou por um segundo. E para a construtora talvez eu volte. Mas só quando tiver meu diploma e quando aprendemos a conversar um com o outro de igual para igual. Adeus, pai. Preciso correr para o hospital. Antônio Almeida ficou parado no saguão cintilante, sozinho. Pela primeira vez na vida, ele olhou para o filho se afastando não com irritação e vergonha, mas com um orgulho profundo e pungente. A fundação havia sido refeita e desta vez era mais forte que o aço. O guichê da tesouraria do setor de serviços pagos parecia a fresta de uma casa-mata. Uma mulher corpulenta com uma touca médica engomada foi levar lentamente alguns relatórios quando, no balcão de metal estreito à sua frente, maços grossos de notas caíram com um baque surdo. Leonardo respirava com dificuldade, apoiando as mãos no parapeito. A blusa grudava em suas costas suadas. Em suas têmporas, o pulso martelava. Tem exatamente 200 mil aqui, ele disse com a voz rouca. Ponte de safena e válvula importada para Alberto Neves. Conte e me dê o recibo. Os cirurgiões estão esperando. A caixa, por cima dos óculos de lentes grossas, olhou com desconfiança para o rapaz sujo com a jaqueta de trabalho, depois para os maços de notas em embalagens de banco. No início dos anos 2000, quantias como essa em dinheiro eram trazidas ou em maletas de couro, acompanhadas por homens carrancudos de cabelo curto, ou não eram trazidas de jeito nenhum. Dá a identidade, benfeitor, ela resmungou, tirando um elástico do dedo. E saiba que vou passar cada nota no detector. As falsas não passam. Pode passar, mas por favor, mais rápido. A máquina de contar dinheiro zuniu, sussurrando secamente com papel grosso. Aquele som parecia o mais alto do mundo para Leonardo. Ele observava as notas verdes, pelas quais suportar humilhação, trabalho pesado e esquecer a sua vida farta anterior, se transformarem simplesmente no direito à vida para outra pessoa. Um direito que neste mundo, por algum motivo, tinha um preço exato. Arrancando o recibo carimbado da bandeja, ele correu para as escadas, saltando de 2 em 2 degraus. O corredor da UTI o recebeu com um silêncio penetrante e agudo e o cheiro forte de ozônio das lâmpadas de quartzo ligadas. Juliana estava sentada em um banco duro, perto das portas duplas da sala de cirurgia. Ela parecia tão pequena naquela enorme e vazia galeria de dor. A moça balançava-se monotonamente para frente e para trás, abraçando os próprios ombros. Acima das portas, uma placa vermelha e sinistra brilhava. EM Cirurgia. Leonardo se aproximou silenciosamente. Ajoelhou-se no linóleo escorregadio em frente ao banco e colocou o recibo rosa em seu colo. Pronto, ele disse em voz baixa. Eu paguei. O cirurgião já está lá. Agora tudo vai ficar bem. Juliana parou de se balançar. Ela olhou para o pedaço de papel, como se não fosse um recibo, mas um bilhete para o paraíso. Seus dedos tocaram timidamente o carimbo azul, e então ela escorregou do banco para o chão, diretamente para ele. Enterrou o rosto em seu peito e começou a chorar. Não eram as lágrimas silenciosas e contidas de orgulho que Leonardo vira antes. Foi o rompimento de uma barragem. Ela chorava em voz alta, tremendo com todo o corpo, extravasando meses de medo insuportável, solidão e desespero. Leonardo a abraçou com força, enterrando o rosto em seus cabelos castanhos. Ele acariciava suas costas, sussurrava algumas palavras sem sentido e reconfortantes, sentindo as lágrimas dela encharcarem o tecido grosso de sua jaqueta. Pela primeira vez na vida, ele não segurava apenas uma mulher em seus braços. Ele segurava seu próprio sentido, tão arduamente conquistado. A espera se arrastou infinitamente. Passou 1 hora, depois a segunda. Pela janela no final do corredor, o crepúsculo de inverno tingia o céu de um lilás turvo. Eles estavam sentados lado a lado nas cadeiras de plástico. Juliana, exausta, encostou-se no ombro de Leonardo. Sua respiração se acalmara, mas seus dedos ainda apertavam firmemente a manga dele. Leonardo olhava para a parede em frente, onde havia um cartaz sobre a prevenção de doenças cardíacas. As letras se fundiam em um padrão sem sentido. Os pensamentos voltavam para a conversa da manhã com o pai. Antônio Almeida, no saguão do centro empresarial, pronto para devolver ao filho pródigo todos os seus privilégios,
Antigamente, Leonardo teria dado metade da vida por aquele momento de triunfo. Provar ao pai sua importância e voltar para a cobertura como um vencedor. Mas agora, sentado na cadeira desconfortável sob a lâmpada fluorescente zumbindo, ele compreendia algo assustador. A vida antiga lhe causava apenas uma repulsa surda. Aquele rapaz que jogava notas de $100 no rosto de um motorista agora lhe parecia um estranho desprezível. O eco da dor de seu Pedro, aquele mesmo motorista do FNM, mudara para sempre a acústica interna de Leonardo. Ele se lembrava de como a esposa do velho lhe oferecera pastéis caseiros. Aquele simples perdão humano fora mais pesado que qualquer sentença judicial. Voltar agora para a empresa do pai significaria vestir novamente o terno daquele jovem arrogante. E Leonardo pagara caro demais pelo direito de usar seus calos. No que você está pensando? A voz de Juliana quebrou o silêncio. Ela não levantou a cabeça, apenas se aconchegou um pouco mais nele. Em tijolos, respondeu Leonardo honestamente, olhando pensativamente para as pontas de suas botas gastas. Quando eu era criança, meu pai me levava para as obras. Ele apontava para as enormes escavações e dizia que a fundação precisava curar, ganhar resistência. Se começasse a subir os andares muito rápido, o prédio desabaria sob o próprio peso. Passei a infância toda ouvindo sobre argamassa, vergalhões, lajes e odiava isso. Parecia que meu pai amava mais o concreto do que a mim. Juliana se afastou um pouco e olhou em seu rosto. Seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar, mas o olhar era claro e atento. E agora? E agora eu entendo que ele não construía apenas casas. Ele tentava me construir. Só que o material era de má qualidade. Eu era um tijolo oco, Juliana. Bonito por fora, brilhante, mas por dentro um vazio. Apertasse um pouco mais forte e eu viraria pó, se não fosse por aquele acidente. Se ele não tivesse me expulsado de casa, eu teria permanecido uma decoração cara e inútil pelo resto da vida. Ele se calou, procurando as palavras. No corredor, um carrinho de metal tilintou. Uma enfermeira passou empurrando um lote de lençóis limpos. Do tecido branco vinha um cheiro de vapor quente da lavanderia do hospital. Quando meu pai estava hoje no saguão do Montenegro me chamando de volta, continuou Leonardo baixando a voz pela primeira vez. Não o vi como dono da cidade, mas como um homem idoso e cansado. Eu finalmente o entendi, mas eu não vou voltar. Por quê? Juliana prendeu a respiração. Ela entendia perfeitamente de quanto dinheiro e oportunidades ele acabara de abrir mão. Porque eu quero construir minha própria fundação do zero. Não com os milhões do meu pai, mas com o que eu sei fazer. Tenho uma faculdade inacabada. E ainda tenho uma dívida com o seu Pedro. O caminhão dele não tem conserto e eu ainda não ganhei o suficiente para um novo. Com o salário da fábrica, isso levaria uns 2 anos. Juliana sorriu fracamente. Aquele sorriso, o primeiro em muito tempo, pareceu a Leonardo mais brilhante que qualquer luz do sol. Então vamos projetar novos prédios. De manhã, você carrega metal e à noite, nós desenhamos. Ricardo Montenegro não recusará boas ideias, mesmo que venham de colaboradores externos. Nós vamos comprar um caminhão novo para o seu Pedro, o melhor. Ela pronunciou a palavra nós de forma tão simples e natural que a respiração de Leonardo ficou presa. Naquela palavra curta estava tudo. Reconhecimento, perdão, a promessa de um futuro. A placa vermelha acima das portas da sala de cirurgia apagou-se de repente. O clique suave do mecanismo soou como um trovão. As portas se abriram lentamente. No corredor, saiu o cirurgião. Ele tirava do rosto a máscara úmida de suor. Em seu uniforme cirúrgico verde claro, havia manchas escuras. O homem parecia ter acabado de descarregar um vagão de carvão. Os ombros caídos, os movimentos pesados, lentos. Juliana levantou-se de um salto. Leonardo ficou ao lado dela, instintivamente protegendo-a com o ombro, como se estivesse pronto para receber o golpe das más notícias. O médico se aproximou deles. Ele olhou para Juliana, depois voltou a olhar para Leonardo. Nos cantos de seus lábios severos e ressecados tremeu um esboço de sorriso. A cirurgia foi um sucesso. A voz do cirurgião estava rouca. O motor ligou. A válvula encaixou perfeitamente. O fluxo sanguíneo foi restaurado. Seu pai, Juliana, nasceu de novo. Se vocês o tivessem trazido meia hora mais tarde, bem, a história não lida com SI. Agora ele está na recuperação, dormindo, não podem vê-lo. As pernas de Juliana fraquejaram. Se Leonardo não a tivesse segurado pelos cotovelos, ela teria desabado no chão. Vivo!
Ela sussurrou, escondendo o rosto no peito de Leonardo. Vivo! Meu Deus! Vocês poderão vê-lo amanhã de manhã, por 5 minutos, não mais, acrescentou o médico, preparando-se para sair. Mas de repente parou e se virou para Leonardo. Jovem, a moça da tesouraria me disse que você pagou o valor total em dinheiro e que veio em um furgão de carona. Não sei se você assaltou um banco ou recebeu uma herança, mas você fez um milagre. Em nossa profissão, milagres são raros. Cuide bem da moça. Ele acenou cansadamente e seguiu pelo corredor, deixando para trás o cheiro de álcool e uma esperança salvadora. Uma semana se passou. São Paulo lentamente saía das garras geladas do inverno. As tempestades de fevereiro deram lugar a pingos sonoros e a um sol brilhante que feria os olhos. Em uma manhã de sábado, Leonardo acordou não com o som do despertador, mas com o aroma tentador de panquecas fritas. Ele se espreguiçou em sua cama de armar rangente, jogou os braços para trás da cabeça e sorriu. A cozinha apertada do conjunto habitacional não lhe parecia mais uma cela. Havia se tornado o lugar mais aconchegante da terra. Juliana estava de pé junto ao fogão. Usava um suéter de lã caseiro e antigo. Os cabelos estavam presos de forma desleixada na nuca. Ela cantarolava uma melodia baixa e suave, virando habilmente as panquecas em uma frigideira de ferro fundido. Seu Alberto, desde o dia anterior, estava em um quarto comum da terapia intensiva. A crise havia passado. O velho se recuperava firmemente, pedia jornais e reclamava do mingau do hospital. A vida, que tão recentemente estivera por um fio, voltava ao seu curso normal e agitado. Leonardo vestiu uma camiseta e se aproximou silenciosamente de Juliana por trás. Ele a abraçou com cuidado pela cintura, apoiando o queixo em seu ombro quente. A moça não se assustou, já se acostumara à sua presença, à sua respiração, às suas mãos. Bom dia, construtor. Ela disse suavemente, sem se afastar do fogão. Sente-se para tomar café. Hoje você tem o segundo turno na fábrica. Não vou, Leonardo disse preguiçosamente, inalando o cheiro de seus cabelos. Juliana parou com a espátula na mão. Ela virou a cabeça ligeiramente e em seu olhar brilhou uma sombra da antiga desconfiança. Como assim, não vai? Decidiu que já que a missão está cumprida, pode largar o trabalho de novo? Não. Leonardo sorriu, virando-a para si. Ontem, depois do turno, o chefe do setor me chamou. Disse que o ajudante Almeida está demitido por não corresponder ao cargo. Juliana empalideceu. Demitido? Mas como? Precisamos pagar a dívida com o seu Pedro. O Montenegro não vai nos dar um novo projeto imediatamente. Leva tempo. Calma, não entre em pânico. Leonardo tocou suavemente a ponta do nariz dela. Demitido do cargo de ajudante e transferido para o escritório de projetos da fábrica de Montenegro como engenheiro projetista júnior. O Dr. Ricardo assinou a ordem pessoalmente. Disse que precisa de gente que sabe calcular a integral de mor de cabeça e não tem medo de discutir com a chefia. O salário é 3 vezes maior, mais bônus pela supervisão do projeto. Juliana suspirou aliviada. A espátula caiu de suas mãos na chapa com um baque. Ela passou os braços ao redor do pescoço de Leonardo e o beijou de forma sonora e impulsiva na bochecha por fazer. Você é louco, Almeida, ela sussurrou, rindo. Mas essa é uma notícia incrível. Isso não é tudo. Leonardo olhou seriamente em seus olhos. Na segunda-feira, vou à secretaria da Faculdade de Arquitetura. Vou pedir para voltar para o 3º ano, no curso noturno. Terei que fazer as matérias que faltam, mas eu consigo. Tenho uma ótima professora particular. Eles se sentaram à pequena mesa da cozinha, coberta com uma toalha de algodão estampado, comeram as panquecas quentes, queimando a boca com o chá e pela primeira vez em muito tempo planejaram o futuro. Não a sobrevivência, não a fuga dos problemas, mas um futuro real. Bateram na porta de forma breve e exigente. O som era tão estranho para aquele apartamento, onde há muito tempo ninguém fazia visitas, que ambos se assustaram. Leonardo franziu a testa. Quem poderia aparecer tão cedo em um dia de folga? Os vizinhos geralmente batiam no cano e o carteiro jogava os jornais na caixa de correio. Ele se levantou, foi para o corredor estreito e destrancou a porta. A porta pesada de Curino se abriu com um rangido. Na soleira estava Antônio Petrovich Almeida. O pai estava sem sua comitiva habitual, sem o chefe de segurança severo. Usava um simples casaco de lã e nas mãos não segurava uma pasta de couro com documentos, mas uma caixa de papelão volumosa, amarrada com barbante, com um bolo e um buquê exuberante de cravos vermelhos. Leonardo parou na entrada, bloqueando o caminho. O sorriso desapareceu instantaneamente de seu rosto.
dando lugar a uma concentração rígida. O instinto de proteger seu lar funcionou rapidamente. Por que você veio, pai? A voz de Leonardo era neutra, sem hostilidade, mas fria. Nós já conversamos sobre tudo na semana passada. Antônio Petrovich não tentou entrar. Ele estava parado no patamar sujo da escada, mudando o peso de um pé para o outro, como um estudante culpado. Toda a sua autoridade havia desaparecido. Eu não vim falar com você, Leonardo, respondeu o velho construtor em voz baixa. Deixe-me entrar, por favor. Da cozinha, Juliana espiou. Ao ver o visitante, ela instintivamente deu um passo para trás. Almeida Sênior sempre esteve associado em sua mente a um poder inquestionável. A um homem que, com um único traço de caneta, poderia destruir ou salvar a vida de alguém. Entre, por favor, seu Antônio, ela disse, superando a timidez. Leonardo, a contragosto, se afastou. Antônio entrou no pequeno hall. Ele estava claramente desconfortável naquele espaço minúsculo, com um cheiro de coisas velhas. Ele estendeu desajeitadamente o buquê para Juliana. Isto é para você, Juliana. Ouvi dizer que seu pai está se recuperando. Que Deus lhe dê muitos anos de vida. A moça, confusa, aceitou as flores. Obrigada. Por favor, venha para a cozinha. O chá ainda está quente. Antônio acenou. Ele se espremeu com dificuldade na pequena mesa, colocando a caixa de bolo na borda. Leonardo permaneceu na porta, com os braços cruzados. Ele não entendia que jogo o pai estava fazendo. Não acreditava na caridade do velho magnata. Não vou demorar, começou Antônio, olhando não para o filho, mas para suas mãos largas sobre a toalha. Vim pedir desculpas a vocês dois. Um silêncio denso e palpável pairou na pequena cozinha. Ouvia-se apenas o chiar suave do óleo esfriando na frigideira. E do lado de fora, o gotejar monótono da chuva de primavera. O cheiro de massa de baunilha e conforto caseiro misturava-se curiosamente com o aroma de lã molhada do casaco de Antônio Almeida e o odor sutil de tabaco caro. O velho construtor engoliu em seco. Para um homem acostumado a dar ordens a milhares de subordinados e a ditar termos a prefeitos, aquelas palavras saíam com um esforço incrível. A vida inteira eu acreditei que a fundação é feita uma vez só, começou Antônio Petrovich lentamente, olhando para o plástico amarelado da mesa. Se a argamassa fica torta, se aparece uma rachadura, acabou. A estrutura tem que ser demolida, não dá para consertar. E eu tratava as pessoas da mesma forma, principalmente você, Leonardo. Quando você aleijou aquele motorista, eu vi em você um defeito final, uma ferragem podre. E decidi simplesmente te jogar no lixo. Pensei que estava te punindo, mas na verdade, eu estava me livrando do meu próprio erro. Era insuportável para mim admitir que fui eu quem te criou assim. Ele levantou os olhos para Juliana. Em seu olhar não havia mais condescendência ou arrogância de um homem de sorte. E você, Juliana, você foi mais sábia que um velho empreiteiro. Você não demoliu o prédio defeituoso. Você pegou aqueles escombros e passo a passo o ajudou a se reconstruir. Ontem à noite fui ao hospital visitar o seu Pedro. Aquele mesmo motorista, Leonardo, que estava encostado no batente, ficou tenso. Seus dedos se fecharam em punhos involuntariamente. Para quê? Eu já quitei todas as minhas dívidas com eles. Eu sei, acenou o pai. Fui para oferecer dinheiro, muito dinheiro, como uma compensação da família Almeida, para limpar minha consciência. E a esposa dele, Ana, me levou para o corredor e recusou. Sabe o que ela me disse? Ela disse, seu filho já nos devolveu tudo com juros. Ele pagou com seu suor e seus calos. Não queremos o que não é nosso. Somos gente trabalhadora. Antônio Petrovich se calou, controlando um tremor na voz. Eu saí daquele hospital, entrei no carro e, pela primeira vez em 20 anos, chorei. Pela pessoa que eu quase destruí com minhas próprias mãos. Meu único filho, Leonardo, ouvia, e dentro dele uma geleira enorme de anos parecia derreter. Todas as suas mágoas de infância, a rebeldia adolescente, o desejo de provar ao pai sua importância através do escândalo e da ousadia. Tudo de repente pareceu tão pequeno e insignificante. À sua frente não estava um tirano temível, mas um homem idoso e solitário, que reconhecera seus erros à beira do abismo. Antônio desabotoou o casaco e tirou do bolso interno um envelope de papel grosso. Ele o colocou sobre a mesa, na frente de Juliana. Eu sei, Leonardo, que você é orgulhoso. Você não vai aceitar um real meu. E está certo. Você encontrou seu caminho. Mas eu também quero fazer algo certo. O seu Alberto, depois da recuperação, vai voltar para casa. Os médicos disseram que ele não pode subir escadas de jeito nenhum. E aqui é o 5º andar, sem elevador.
Juliana mordeu o lábio. Esse pensamento não a deixava dormir nas últimas 3 noites. Ela já planejava procurar opções para trocar seu apartamento antigo por um em um andar mais baixo, mesmo que isso significasse anos de dívidas. Neste envelope estão as chaves e os documentos de um apartamento, continuou Almeida Sênior, 2 quartos, primeiro andar, um pátio tranquilo e arborizado perto do parque. Tá no seu nome, Juliana. Não é uma esmola dos Almeida. É a minha contribuição para a fundação da sua futura família. Aceitem. Pelo seu pai. Juliana, confusa, olhou para Leonardo. Em seus olhos havia uma pergunta silenciosa. Ela estava acostumada a contar apenas consigo mesma, e um presente tão generoso e incondicional a assustava com sua magnitude. Leonardo se desencostou do batente. Ele deu alguns passos, aproximou-se da mesa e sentou-se no banquinho em frente ao pai. Pela primeira vez, eles se olhavam no mesmo nível, sem púlpitos, sem enormes mesas de carvalho, sem o abismo do desprezo mútuo. Obrigado, disse Leonardo simplesmente. Sua voz soava quente e calma. Pelo seu Alberto nós aceitamos. Ele merece uma velhice tranquila. Antônio Petrovich soltou um suspiro ruidoso, como se tivesse tirado uma laje de concreto dos ombros. As rugas em sua testa se suavizaram. Ele bateu desajeitadamente na caixa de bolo. Bem, eu já vou. Não quero atrapalhar. Vocês ainda têm trabalho? Faculdade. Muitas coisas. Ele começou a se levantar da mesa, mas Leonardo segurou, colocando suavemente sua mão calejada na manga do casaco do pai. Tira o casaco, pai. Leonardo sorriu levemente. Onde você vai? A Juliana fez umas panquecas de lamber os beiços. Vai querer um chá? Antônio parou. Seus lábios tremeram. Ele tentou dizer algo, mas as palavras ficaram presas na garganta. Ele apenas acenou em silêncio, desabotoando apressadamente os botões. Juliana virou-se para o fogão para enxugar uma lágrima teimosa e pegou uma terceira xícara no armário. Naquela manhã de primavera, na cozinha velha e apertada do conjunto habitacional na periferia operária de São Paulo, finalmente reinou uma paz verdadeira e conquistada. As rachaduras foram reparadas. A nova fundação resistira ao teste de resistência. Maio de 2001 invadiu São Paulo com força, varrendo os últimos vestígios de neve suja das calçadas e abrindo os botões apertados dos ipês. O ar no escritório de projetos da fábrica de Montenegro era denso, com o cheiro de papel vegetal novo, amônia da copiadora e chá preto forte. Leonardo Almeida estava de pé junto à prancheta, inclinado sobre o desenho de uma viga de suporte. As mangas arregaçadas de sua camisa xadrez revelavam antebraços onde ainda se viam finas cicatrizes brancas de cortes, de áparas de metal. Ele usava essas cicatrizes com um orgulho indisfarçável, como medalhas conquistadas em uma batalha honesta consigo mesmo. Lá embaixo, pela janela aberta, ouvia-se o baque rítmico e pesado da prensa hidráulica. Aquele som não o assustava nem o irritava mais. Agora era percebido como o batimento cardíaco constante de um organismo enorme, do qual Leonardo se tornara parte por direito. Almeida chamou Ricardo Montenegro, entrando na sala iluminada do escritório. O dono da fábrica afrouxou o nó de sua gravata cara. Arrume-se! Você vai para a obra? Na orla? Os topógrafos estão discutindo com os mestres de obras sobre a profundidade da terceira estaca. Resolva isso. Seus cálculos, sua responsabilidade defender, luz diante dos operários. Leonardo largou o lápis. O pó de grafite sujou um pouco seus dedos. Pode deixar, Dr. Ricardo. Só vou passar no mercado de carros usados primeiro. Tem um assunto importante hoje. Pedi uma folga de 2 horas na segunda-feira. Montenegro sorriu compreensivamente, sentando-se na beirada de uma mesa alheia. O caminhão para aquele motorista. Ouvi dizer. Você juntou toda a sua comissão do projeto e o salário de 3 meses. Não tem pena de gastar tanto dinheiro? Poderia comprar um carro importado para si, voltar, por assim dizer, para a alta sociedade em grande estilo. Leonardo pegou sua jaqueta leve do cabide. Em seus movimentos havia a confiança calma e masculina de um homem que sabe o valor das coisas. A alta sociedade pode esperar, ele respondeu com firmeza. O neto do seu Pedro vai para a 1ª série no 2º semestre. Ele precisa sustentar a família. E, além disso, eu não conseguiria dirigir um carro importado, sabendo que em algum lugar um homem está mancando por minha causa. No mercado de carros usados, cheirava borracha aquecida, óleo de motor e asfalto úmido de primavera.
As fileiras de carros brilhavam ao sol. Leonardo não procurava um carro de passeio. Ele procurava um cavalo de batalha e o encontrou no final da fila. Um caminhão robusto e bem cuidado, com carroceria de lona. O veículo não era novo, mas o motor funcionava como um relógio, e a cabine brilhava de tão limpa. O antigo dono o entregou com uma leve tristeza, dando um tapinha na lataria azul. Depois de assinar os documentos, Leonardo sentou-se ao volante. O volante parecia estranhamente fino e duro, depois das direções hidráulicas dos SUVs caros que ele costumava dirigir. Mas ao engatar a marcha, ele sentiu uma satisfação estranha e profunda. O caminhão partiu, roncando suavemente. O pátio de seu Pedro estava imerso no verde das cerejeiras em flor. O velho estava sentado em um banco de madeira perto da entrada, apoiando-se com as duas mãos em uma bengala pesada. O gesso fora removido há muito tempo, mas a perna direita não obedecia bem. Ao seu lado, na caixa de areia, brincava um menino de cabelos rebeldes, seu neto. Ao ouvir o som do motor, seu Pedro levantou a cabeça. O caminhão parou suavemente na calçada. A porta bateu e da cabine saiu Leonardo. O velho franziu a testa, tentando ver o visitante contra o sol, e quando o reconheceu, levantou-se um pouco do banco. Leonardo, olá. O que faz aqui de caminhão? Veio a trabalho da fábrica? Leonardo se aproximou. Ele não fez discursos longos e pomposos. Apenas tirou do bolso um molho de chaves com um chaveiro de plástico simples e o estendeu ao velho. É seu Pedro, disse o rapaz em voz baixa. Está no seu nome. Os documentos estão no porta-luvas. A vistoria está em dia, o óleo é novo, a carroceria é forte, a lona não vaza. Pode começar a trabalhar amanhã mesmo, se a perna permitir, claro. E se for difícil dirigir, pode alugar ou colocar seu genro para trabalhar. O velho parou. Sua mão enrugada, que se estendia para as chaves, ficou suspensa no ar. Ele olhava, confuso, da chave brilhante para a cabine azul do caminhão e depois para Leonardo. Nos cantos de seus olhos, um brilho úmido apareceu traiçoeiramente. Mas como assim? A voz de seu Pedro falhou. Ele engoliu um nó apertado. Rapaz, você já pagou pelo meu tratamento. Você já pagou sua dívida. De onde veio tanto dinheiro? Foi seu pai que abriu a carteira, não foi? Leonardo balançou a cabeça. A brisa da primavera bagunçou seus cabelos. É meu dinheiro ganho honestamente com os desenhos. Meu pai não tem nada a ver com isso. Aceite, seu Pedro. Eu não consigo dormir em paz sem este presente. Considere este o meu trabalho de conclusão de curso na matéria consciência. O velho, com os dedos trêmulos, pegou as chaves. O metal tilintou. Seu Pedro levantou-se com dificuldade do banco, apoiando-se na bengala. Aproximou-se do caminhão e passou a mão áspera no capô, aquecido pelo sol. O gesto foi tão cuidadoso, como se estivesse acariciando um ser vivo. Ana! Gritou o velho para a janela aberta do segundo andar. Ana, olha aqui na janela! Veja que milagre está acontecendo! Leonardo não esperou que a esposa do motorista descesse com mais pastéis e agradecimentos. Ele sentiu que sua missão ali estava cumprida. Aquele nó terrível e sombrio que ele amarrara com sua escapada bêbada quase meio ano atrás, finalmente se desfez por completo. O eco da dor se acalmou, substituído pela alegria brilhante e ressoante nos olhos de um homem perdoado. Ele se despediu do velho, apertando firmemente sua mão calejada, e caminhou em direção ao ponto de ônibus. Seu passo era leve, elástico. A cidade ao redor parecia limpa, gentil e cheia de esperança. Na noite daquele mesmo dia, no novo apartamento de Juliana, cheirava bolo recém-assado e raspas de limão. O apartamento no primeiro andar, presente de Antônio Petrovitch, era claro e espaçoso. Os parapeitos largos das janelas estavam cheios de vasos de gerânios, e no chão havia um tapete macio e felpudo. Seu Alberto estava sentado em uma poltrona funda perto da janela, lendo o Jornal da Noite com óculos de meia armação. Sua respiração era regular, sem os chiados assustadores, e sua pele adquirira um tom rosado e saudável. A cirurgia não apenas lhe devolvera a vida, mas também a dignidade de um homem independente. Juliana arrumava as xícaras de chá na mesa redonda. Usava um vestido leve de algodão estampado que realçava sua cintura fina. Ao ver Leonardo entrar no quarto, ela se iluminou com aquele sorriso quente e aberto que era reservado apenas para ele. Entregou as chaves? Ela perguntou em voz baixa, aproximando-se dele e colocando as mãos em seus ombros, como de costume. Entreguei. Leonardo a puxou para si, inalando o perfume sutil dela. O velho quase chorou, ficou acariciando o caminhão como se fosse um filho. Sabe, Ju, hoje eu entendi uma coisa. O quê?
O maior prazer na vida não vem do dinheiro que você gasta consigo mesmo em festas, mas daquele que você dá para consertar seus erros. É como tirar a ferrugem do metal antes de pintar. É difícil, sujo, mas depois a superfície fica perfeita. Seu Alberto, fingindo folhear o jornal, resmungou aprovadoramente de sua poltrona. Palavras certas você está dizendo, meu filho, palavras verdadeiras. Respeito não se compra, só se ganha com trabalho duro e honestidade. Na entrada, a campainha tocou inesperadamente. Leonardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Quase ninguém os visitava naquele apartamento, exceto raros entregadores de papel de desenho. Ele foi para o corredor e abriu a porta. Na soleira estava Antônio Petrovitch, desta vez sem buquês ou bolos, vestido com um terno de trabalho austero. Em suas mãos segurava um rolo apertado de cartolina. Entre, pai. Leonardo fechou suavemente a porta atrás do convidado. Em sua voz não havia surpresa nem desconfiança, apenas o respeito calmo do dono da casa. Antônio Petrovitch tirou os sapatos, colocando-os cuidadosamente no canto. Ele entrou no quarto, acenou educadamente para seu Alberto, cumprimentando-o com um aperto de mão firme, mas cuidadoso. Na espaçosa sala de estar, banhada pela luz suave do sol poente de maio, o velho magnata parecia um pouco menos monumental do que em seu escritório escuro. Ele se aproximou da mesa, afastou as xícaras de chá vazias e desenrolou o rolo de cartolina na toalha limpa. O papel sussurrou secamente. Juliana e Leonardo se aproximaram. Na folha estava o plano em escala, mas ainda grosseiro, de um enorme complexo médico. As linhas foram traçadas com um marcador grosso, o estilo dos engenheiros da velha guarda. O governador está destinando um terreno para um novo hospital estadual, começou Antônio Petrovitch, contornando com o dedo os limites da área. Aquele mesmo de cardiologia onde salvaram o senhor, seu Alberto. Minha construtora vai pegar a obra. O financiamento é público, o controle é rigoroso, mas o projeto padrão deles. O velho fez uma careta de dor, como se estivesse com dor de dente. É um quartel. Corredores cinzentos e surdos, janelas pequenas. As pessoas lá vão se sentir condenadas, não se recuperando. Antônio levantou os olhos para o filho. Seu olhar era direto e desprovido da habitual condescendência. Eu sei fazer concreto que dura séculos. Sei erguer paredes de sustentação que aguentam um terremoto. Mas eu desaprendi a deixar a luz entrar nos prédios. O Montenegro se gabou do seu centro cultural em todos os cantos. E... admito, estudei aqueles desenhos a fundo. É um trabalho de ourives. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para pular em água gelada. Leonardo, Juliana, preciso de arquitetos-chefes para este projeto. Não estou propondo que voltem para debaixo da minha asa como executores obedientes. Estou propondo abrir um escritório de projetos independente. Vocês serão parceiros da construtora. Suas ideias e cálculos, nossa capacidade e materiais. A participação nos lucros estritamente meio a meio. Vocês criarão o conceito de uma clínica onde os pacientes queiram viver e eu a construirei de forma que dure 100 anos. Leonardo baixou o olhar para o desenho. O cheiro de tinta de impressão e papel velho atingiu suas narinas, despertando aquela mesma paixão de criador que dormira nele por anos e só despertara na cozinha suja da fábrica. Ele olhou para Juliana. A moça estava ao seu lado e seus olhos brilhavam com o interesse genuíno de uma profissional. Ela já estava mentalmente redesenhando aqueles retângulos grosseiros, adicionando saguões amplos, jardins de inverno e janelas panorâmicas para os quartos. Não vamos abandonar a fábrica de Montenegro agora, respondeu Leonardo com firmeza, voltando o olhar para o pai. Temos um compromisso com a Orla. Devemos supervisionar o projeto até o final do verão. Eu espero, concordou Antônio Petrovitch, sem hesitar. A preparação do canteiro levará exatamente 3 meses. No outono vocês começam. Concordam? O pai estendeu a mão. Não era o gesto de um chefe exigindo submissão, mas a mão aberta de um parceiro igual. Leonardo apertou com firmeza. 2 mãos calejadas e fortes se encontraram sobre o plano do futuro hospital, um símbolo de vidas salvas e de sua própria e sofrida trégua. 2 anos se passaram. O vento de setembro soprava folhas douradas de ipê pelas ruas de São Paulo. O ar cheirava a asfalto úmido, castanhas assadas e aquela frescura especial de outono que sempre promete novos começos. No canteiro de obras do novo centro de cardiologia, o trabalho fervia. Um guindaste de torre enorme movia suavemente paletes de tijolos vermelhos.
O zunido das serras circulares se misturava ao ronco das betoneiras e aos gritos dos mestres de obras. Leonardo estava na beira da escavação, com as mãos nos bolsos de uma jaqueta de lona grossa. Em sua cabeça, um capacete de construção branco. Nesses 2 anos, ele amadurecera muito. Em sua postura, não havia mais a graça relaxada e preguiçosa de um frequentador de baladas. Surgira uma solidez, a confiança tranquila de um homem que toma decisões complexas todos os dias e assume total responsabilidade por elas. Ao seu lado estava Juliana. O vento agitava seus cabelos castanhos, que escapavam debaixo de um capacete branco igual. Ela segurava um tablet com cronogramas de entrega de materiais e discutia animadamente com o mestre de obras sobre a marca do cimento a ser usado. Agora, ela não era apenas uma estudante do curso noturno, mas uma engenheira arquiteta formada e sócia de um escritório de sucesso. Atrás deles, ouviu-se o som de cascalho sendo pisado. Antônio Petrovich se aproximou com passos pesados e medidos. O velho parecia vigoroso. Seu rosto estava corado pelo vento fresco. "E então, juventude?" Ele o chamou com sua voz grave. As amostras de solo da ala sul chegaram, tudo limpo. Amanhã começamos a concretar a fundação. Leonardo se virou e sorriu para o pai. "Verificou a argamassa? Da última vez?" O fornecedor tentou economizar nos aditivos. "Verifiquei pessoalmente no laboratório", riu Antônio, firme como uma rocha. "Sua escola, meu filho. Não dá moleza para ninguém." O pai deu um tapa no ombro de Leonardo. Pesado, masculino. Com um orgulho imenso, Leonardo voltou o olhar para o fundo da escavação profunda, onde os operários amarravam as ferragens de aço, criando o esqueleto invisível, mas indestrutível, do futuro prédio. Naquele momento, ele compreendeu claramente a verdade mais importante, pela qual caminhara através da humilhação, dos calos e da dor alheia. A vida de uma pessoa não se mede pela altura dos andares que ela pode comprar. Mede-se pela profundidade da fundação que ela é capaz de construir com as próprias mãos. Sua própria fundação quase rachara sob o peso da preguiça, da permissividade e do orgulho. Mas então, naquela noite terrível do acidente, o destino lhe dera uma chance impiedosa e dolorosa de consertar tudo. E agora ele sabia com certeza: a verdadeira riqueza não está nas contas em bancos suíços nem nos relógios de ouro no pulso. A verdadeira riqueza são os calos nas mãos, a consciência limpa e uma mulher que olha para você com respeito e amor, sabendo de que material resistente você é feito. Leonardo abraçou Juliana pelos ombros, puxando-a para si. A moça encostou a bochecha na lona áspera de sua jaqueta. Eles estavam na beira de uma obra enorme, observando o nascimento de um novo prédio criado por sua inteligência e trabalho. Um prédio onde milhares de pessoas encontrariam a esperança de uma vida longa. E à frente, eles tinham muitos outros projetos como aquele. À frente, havia uma vida inteira, honesta, criativa e real. Esta história tocou você? Fez você pensar sobre em qual fundação estamos construindo nossos destinos? Compartilhe seus pensamentos nos comentários. Se o relato ressoou em seu coração, por favor, apoie o canal, deixe seu like e se inscreva para não perder novas histórias de vida sobre o que é mais importante.